Bora conversando água. Programa 222. Começando agora. Solta a musiquinha aí. Andando na rua, batendo em quem não se move. Dropar o CBR, chutando os bebê reborn. Jab direto, cruzado e canelada. Se eu vejo um bebê reborn, eu desemboco na porrada. Conversando água. Conversando água. Conversando água. Episódio 222, bicho. E na tradição do bingo, nós podemos dizer que é o episódio 3 patinhos na lagoa, não é isso? Tá certo, doutor Paulo. O que me remete ao quê? Aquela famosa música traumatizante de Maria da Graça, que cantava assim: 3 patinhos foram passear ali na montanha para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas nenhum patinho voltou de lá. Que putaria essa? Mataram os patos, foi? E aquele roteiro de Procurando Nemo? Que é isso? Mata a mãe do peixe na primeira cena, porra. O peixe tem um problema na nadadeira, o peixe é deficiente físico, é PCD, não recebe um benefício, não recebe nada, entendeu? E aí o pobre do peixe é sequestrado por um mergulhador, porra. E o pai fica doido atrás do peixe, e o filme todinho. Que negócio trabalhado, e por isso que as crianças estão tudo assim, desse jeito. Procurando refúgio aí nas telas de celular, entendeu? Nos TikTok da vida, pra poder ter um pouquinho de endorfina no cérebro da galera, porque a gente fode a cabeça do menino com esse tipo de música e de filme, de roteiro. Não tem condições. Foi só um desabafo. Segue o passeio. Então, aproveitando aí esse clima de protesto e indignação instaurado por Paulinho, eu quero deixar consignada a minha... Como é que chama? A minha nota de repúdio contra um corte de cabelo que está virando moda no Brasil, e eu já vi 2 pessoas em Recife usando, que é o corte meio calvo, que consiste em raspar a cabeça da frente até a metade e da metade para trás deixar o cabelo grande. E, pasmem vocês, eu vi uma mulher com esse corte. Eu não sei se ela já sofria de alopecia e aproveitou para dar essa desculpinha e usar o corte meio calvo, que quando eu era criança eu chamava de cabireca, que é o cara que é cabeludo e careca ao mesmo tempo. Mas é isso, o meio calvo chegou para ficar, e eu vi um cara e uma mulher que não estavam juntos, inclusive, usando esse corte. E realmente é um negócio que vou lhe falar. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem do que é que eu tô falando. E é isso aí, por favor, não me apareçam com essa porra desse corte na frente, não, que eu vou achar que vocês estão doidos. Pela foto que tu mandou aí da matéria, também conhecido como o corte Jenny Hackman. Mas isso vai acabar, porra. Isso vai acabar porque agora, recentemente, concluíram um estudo e descobriram um novo composto aí que diz que é foda, velho. Diz que é foda que ele vai lá, porque assim, a grande maioria das vezes, os folículos, eles não estão mortos, não. Eles estão lá, só estão com preguiça, tá ligado? De trabalhar. E fazer esses caras trabalhar, isso é que nem a maioria das pessoas, né? Foda. E aí, e aí descobriram um composto que não se liga na galera e eles voltam a trabalhar, tá ligado? E eles estão há 10 anos fazendo essa porra e parece que o negócio é foda. Parece que o negócio é foda. Então aí, previsões aí pra 2027, tá na beirada aí, já começar a comercializar, né? Eu prevejo que vai custar não menos do que, vai ser, sei lá, um carro, sabe? Você vai ter que vender seu carro pra fazer, porque, né? Imagina. Olha, eu acho que a careca, ela tem até o seu charme, né? Depender do ponto de vista, claro. Mas esse corte de cabelo aí que vai até o meio do cucuruto e depois fica a penugem atrás, e a penugem atrás fica grande, né? Fica parecendo aquelas ticacas. Olha aquelas ticacas aqui, aqueles cangambá que tem uma penugem só na parte de trás da cauda pra dentro. É uma coisa horrível, realmente. Mas aí é coisa de jovem, né? E jovem gosta de chocar. O jovem choca, ele chocando ele está bem. Então, o objetivo aí do corte é chocar, eles alcançaram o objetivo. E eu folgo em saber, viu, que, segundo o Frederick, né? Informação de Frederick, eu não tive conhecimento disso, mas vindo de Frederick eu confio plenamente, né, de que temos aí finalmente a cura da calvície, né? Não que eu esteja preocupado com a minha eu tô aceitando aqui a passagem do tempo de forma inexorável, do jeito que ele é. Mas se tiver disponível, se não for custar, né, feito o Fred falou aí, um pedaço do corpo do cara, né, um pedaço do fígado, o meu não tá servindo pra nada. Não tá valendo muito no mercado, não.
pra poder comprar. Eu acho que até posso tomar, eu posso botar, aplicar, não sei se é uso utópico, né? Mas, né, só se for uma coisa acessível. Até porque a ciência tá aí pra isso, né? Pra ser usada. É isso, Paulinho. Troque seu fígado por uma vasta cabeleira. Agora veja, em 2 anos, tudo pode acontecer. Então, eu não ficaria muito animado, não. Mas temos, né, pelo menos alguma indicação de que a coisa talvez resolva. E, velho, esse corte de Gene Hackman é o meio caminho já para aquele corte de Beetlejuice, né? Que é aquele que você deixa só a coroinha embaixo, assim, da cabeça mesmo, na parte de trás, lá na nuca quase, né? Sabe como é? Vindo da orelha até a nuca. E aí você deixa grande, porque tem isso, né, velho? Assim, você tá perdendo cabelo. Eu tinha um amigo meu no colégio ainda, velho, que ele usava esse corte, porque o bicho foi ficando careca já no colégio. Foi o seguinte, uma época a gente começou a pirar, porque ia perder cabelo, tava calveiro no colégio. E aí, foda-se, né? Mas ele ficou meio aperreado, ele começou a usar boné, velho. Boné, começou a viver de boné. Aí, meu irmão, abafou o bichinho fez, meu irmão, ninguém quer me ver, eu também vou embora, tá ligado? E aí, meu irmão, o cabelo dele não caiu não, se atirou, tá ligado? E aí ele ficou só com essa coroinha aqui atrás, e aí ele deixou crescer, e ele ficou na corte Beetlejuice. E aí, velho, minha mãe chegava pra mim e fazia: meu filho, mande fulano cortar o cabelo, peça pra ele, por favor, cortar o cabelo. Coitada da minha mãe, ficava desesperada com o cabelo do bichinho, rapaz. Mas era isso mesmo, Beetlejuice. E agora, pausa para a contemplação do termo se atirou no lugar do se jogou. Porque se jogou é uma coisa lenta, né? É uma coisa, se jogou, mas se atirou, velho, né? Que nem dá um frecheiro assim, né? O cara se atirou, porra. Um tiro com o corpo. Vê que foda. Pá! Né? E veja, eu tô folheando agora minhas notícias e eu vi o seguinte título: uma bactéria desconhecida na Terra se desenvolveu na estação espacial chinesa. Então, veja aí, talvez a gente não tenha realmente 2 anos, Paulinho. Eu não vou ler a matéria para contar mais para vocês sobre a questão, porque eu não sou desses não, mas é isso aí, o Guto aí. Se descobrir uma coisa interessante, me contem. Mas o meu maior receio, Frederico, sempre foi ficar com aquela careca de franciscano, né? Que é aquela aqui, na parte de trás de cucuruto aqui. E na frente uma penugem. Uma careca sempre me deixou um tanto quanto preocupado. Mas a minha calvície tá seguindo o caminho normal aqui de cair para frente, aumentando a testa, ficando um cabelinho ralo, então eu tô aceitando de boa. Se vier o remedinho, bem. Se não vier também, eu tenho problemas maiores. Então, diante disso aí, diante dessa bactéria aí na estação espacial, vamos deixar pra lá. Foda-se o cabelo, foda-se tudo, vamos esperar só o extermínio total da humanidade. Que também já tá na hora, né? Mas tá se alongando demais. O bom é que, na maioria das situações, tirar sempre é fácil, né, velho? Botar que é difícil, né? Então, velho, se o negócio começar a ficar muito horrível, arranca essa porra. E aí, velho, se a cabeça for feia mesmo pra se foder, aí eu uso um boné, um chapéu, uma gorra, uma boina, sabe? Qualquer coisa, velho, enrola um pano na cabeça, sei lá, velho. Não enrolar pano não, porque é apropriação cultural. Mas tem opções, porra. Não, eu tenho memória quando eu raspei a cabeça, né, quando eu passei no vestibular, mas isso lá nos idos de 97. A minha cabeça é bem aerodinâmica, é bem bonitinha, é bem informadinha, bonitinha. Um amigo meu recentemente pintou o cabelo pro carnaval e depois raspou. E aí eu vi que a cabeça dele parecia um HB20 sedã, velho. Isso nos leva à segunda pauta de hoje, que é a pesquisa que saiu semana passada, encomendada aí por alguma empresa de cosmético, de beleza, não sei, e que diz que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios, né? Os outros se acham ou na média ou acima da média, enfim. O que eu achei curioso é que 47% parece disse que se achava acima da média de beleza, o que é matematicamente impossível se você entender o que é uma média, né? Mas, veja só, num país em que apenas 3% se acham feios, tá pegando essa moda aí de fazer o cabireca na cabeça, realmente eu acho que uma coisa está... Não sei se está apoiando a outra ou se está cancelando a outra. E sobre essa bactéria eu não quero nem saber o que está acontecendo na Estação Espacial Chinesa, porque a gente tem aqui no Brasil, em Ubatuba, um surto de uma bactéria comedora de carne humana, que já pegou 4 pessoas, matou uma. E o nome da doença lá que ela provoca é fasciite necrosante, e é isso que acontece, você vai ficando podre e necrosando. Teve um cara lá, marinheiro aí do lugar que eles guardavam os barcos lá, o capanga deles. O cara tomou banho de mar, voltou para casa passando mal, foi para o hospital. A galera do hospital ligou para os parentes e disse: venham logo para cá, que vocês têm 15 minutos para se despedir do rapaz, que ele vai morrer. E morreu o cara. Mesmo um negócio horrível, essa bactéria aí. E está comendo a carne das pessoas no nosso litoral. Já não bastasse os nossos tubarões,
Então se liga aí, quando for tomar banho de mar. Eu mesmo não entro no mar em lugar nenhum. Rapaz, eu ia dizer que entrar no mar era uma coisa tão década de 80, mas nem isso, né, velho? Na década de 80 já não dava pra entrar em Boa Viagem por causa do esgoto, né, porra? Então ainda dava pra, naquela época, ir pra umas praias afastadas, porque tinha praia afastada, né? Hoje em dia não existe mais nada afastado, tudo perto, né? Tudo perto em Calacara. Então é banho de mar, velho. Banho de mar é só pra aquele povo que quer tirar as energias e aí pega as bactérias. Então eu vou trocar uma energia pela bactéria, né? É foda. Passarás, meu amigo. Eu já não gosto de mar, né? Acho aquela água salgada muito estranha e aquele movimento ondulado também acho muito perigoso. Então, a partir de hoje eu evitarei. Até maiores informações, evitarei entrar no mar. E toda a minha família agora está proibida. Terminantemente proibida de entrar no mar. Puta que pariu, realmente. E com relação à autoestima do homem brasileiro aí, que se acha mais bonito do que a média, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Estão enganados. Rapaz, esse negócio de necrosar por dentro, hoje não, que tá até com uma qualidade muito melhor. Eu comi lá recentemente, tem um gerente novo, tá ótimo. Mas às vezes que eu comia um sanduíche da Maxi Burger, a sensação que eu tinha no dia seguinte é que eu tava necrosando por dentro. Sobre entrar no mar, eu sou um sério então a morrer dessa bactéria aí, porque tudo que é canto que eu vou, se tiver um mar, eu dou um mergulho. Comigo não tem isso não. Agora mesmo lá no Rio de Janeiro tá água fria do caralho, no domingo eu dei um sapulho lá dentro e foi massa. Eu gosto mais de mar. Sobre essa questão do careca aí, velho, esse corte de cabelo que o Will mudou, isso tudo vem do poder de persuasão das pessoas de fazer uma coisa muito feia e tentar convencer todo mundo que é bonito, sabe? E aí essa percepção do bonito vai mudando por causa desse poder de persuasão, sabe? É muito fácil pra quem tem cabelo ficar falando de careca, né? Eu tenho cabelo que sou a porra, graças a Deus. Tô com 47 anos, tenho cabelo que sou a porra. Mas eu confesso que eu sou feito Paulinho, essa careca é de franciscano. Agora mesmo aqui eu tô no clube, que eu vim trabalhar hoje daqui, tem um cara que tá nadando que tem essa careca aqui. E, velho, eu raspava, velho. Assumia uma carecona, assim, raspava, ficava com a careca bonita. Dependendo até do formato da cabeça do cara, fica legal. Pronto, tem um exemplo aí. O nosso querido Silvio Meira aí, pai das meninas Diana e Cecília Meira aí. A careca dele é massa, velho. E é raspadinha e pá e tal, não sei o quê. Não sei quantos anos ele ficou careca. Mas é uma coisa que eu acho que é assumir de uma forma que fica bonita. É estiloso a careca, né? Tem gente que às vezes até mesmo fica mais bonito careca, tendo cabelo e raspando a cabeça. Outro exemplo, Michael Jordan. Michael Jordan, por exemplo, tinha muito cabelo, né? E eu acho que se ele deixasse até um black power ia ser muito bonito, mas ele nunca cultivou o black. Então ele começou a raspar. Fez uma moda do caralho, porque depois disso começou a todo mundo a raspar, com a cabeça zero também. Ah, eu acho do caralho, entendeu? Se tiver outro assunto pra comentar, depois eu volto aqui, porque hoje eu tô nesse clima de retrospectiva do Cerejo. Sobre esse negócio de careca, tudo bem que é de cada um e do poder financeiro de cada um. Mas eu pelo menos tenho dois amigos de infância que implantaram o cabelo. Tão felizes da vida, né? Agora, pagaram uma fortuna, velho. Pra mim, pelo menos, foi uma fortuna, né? Pra ter a cabeleira que tá hoje. Mas estão muito felizes aí com a história, né? Eu acho que é de cada um. Eu mesmo, como eu falei, eu ia pra careca. Porque não ia gastar dinheiro pra botar cabelo, não. E esse foi um podcast dentro do podcast. Deixa eu mudar o assunto aqui, que pintou uma questão hoje aqui na academia do clube. Porque no meio do salão chegou o professor, que é um dos administradores, que fica coordenando, gerenciando os treinos e tal, não sei o que, o pessoal fica trabalhando na hora. E aí ele pediu 1 minuto de atenção, porque o banheiro estava novamente entupido, para ter mais cuidado de higiene com o banheiro e tal, não sei o que. E o banheiro que estava novamente entupido era o feminino, né? Dizendo que o feminino estava botando papel dentro e tal. E ontem e hoje o banheiro entupiu 2 vezes. E aí ficaram uma fofoquinha entre as meninas que eu tava percebendo do perto. Que eu fico de fone, me fingindo de surdo, mas tô ouvindo tudo. E aí a fofoquinha era exatamente isso. Meninas dizendo, e aí eu vou trazer pra cá, até pode ser que vire uma enquete. Meninas dizendo que banheiro feminino é um nojo. E que de acordo com o meu marido, o masculino é muito mais limpo. Aí, assim, vou trazer a questão para cá, para até as meninas responderem. É verdade essa questão? Bom dia. Banheiro feminino é muito sujo, assim. A mulherada é meio porquinha nessa questão de banheiros públicos, banheiros coletivos. Fica aí a questão. Rapaz, Cereja, é o seguinte, se for esperar essa menina responder, esse podcast não vai andar, não. Essa menina não tá nem aí pro podcast. É um caso sério essa menina, hein? Muitos relapsos. Eu acho, com relação a esse negócio de banheiro aí, eu sempre tive a impressão que o banheiro feminino era mais organizado, né?
mas eu nunca entrei em um para poder ter essa ciência. É da mesma forma que eu acredito que elas também não entraram, essa menina que falaram isso, não entraram no banheiro masculino para também ter ciência. Depende muito do serviço gerais do estabelecimento. Mas eu ainda acredito que mulher sempre foi e sempre será mais organizada do que homem. Isso aí é inegável. Olha só, vamos por partes. Primeiramente, pelo que eu me recordo, as mulheres com quem eu convivo, e não é de hoje, já me advertiam de que o banheiro feminino é muito mais sujo que o masculino. Eu tinha essa leitura de que as mulheres eram mais organizadas, mais asseadas, e devem ser mesmo, mas na hora de usar o banheiro público, eu imagino que seja mais fácil você mirar segurando a mangueira do que mirar naquela posição da rã apreensiva que a mulher faz para não encostar as suas partes íntimas no vaso sanitário, E aí eu acho que, enfim, deve ser isso. Mas essa história aí de... Peraí, tem outra história também que é mais importante, que é o seguinte. Essa história de banheiro masculino e feminino. Vocês acham que devia ser igual? Porque, enfim, no fim das contas tem lugar que já funciona o banheiro sendo unissex, Desde que, obviamente, não entre homem e mulher no mesmo, ou se entrar seja só para transar, Com o consentimento de ambas as partes. Mas eu lembrei dessa história porque recentemente estive num local maravilhoso, um restaurante super legal, uma excelente surpresa, mas no restaurante o banheiro, na verdade foram 2 locais que eu fui na mesma ocasião, assim, no mesmo dia ou na mesma semana, sei lá, e os banheiros eram unissex, eram cabines separadas, mas exatamente iguais, então não fazia diferença se entrava homem ou se entrava mulher. E vi gente reclamando, vi gente assim, os donos do restaurante chegavam, e aí, como é que foi, tudo certo? E a pessoa, tudo maravilhoso, tudo lindo, vou recomendar, só não gostei do banheiro unissex. Não sei, velho, não sei. Isso é um assunto para muitas reflexões aqui. E aí eu deixo aqui um quiz Conversando Água, que a gente vai começar aqui e os ouvintes vão dar continuidade quando escutarem o programa. A minha pergunta é, qual o sanitário mais nojento que você já teve que encarar? Valendo! Na minha lembrança só vem o Big Valley do Carnaval de Olinda. Na terça-feira, é claro. Que na enquete não conta Big Valley, velho. Porque Big Valley não é banheiro, velho. Big Valley é um lugar onde você vai desesperado porque só tem lá, entendeu? Eu tô falando banheiro instalado num local em que poderia estar limpo, poderia estar cuidado. Ei, eu tô aqui. Meu Deus do céu, e agora? Pagando boleto. Vou responder rapidinho, parei pra almoçar. O banheiro feminino, e o William já falou aí, o homem ele normalmente deve levantar a tampa e fazer xixi sem a tampa baixada e você tem uma mangueira, como o William falou. No caso das mulheres, a gente tem que se agachar, Então, normalmente quando a gente faz xixi, se a gente não mirar direito ou não tiver condições de mirar, às vezes a porta é muito apertada, então você fica numa posição totalmente cagada que você não consegue se curvar para frente, que você bate a cabeça na porta do banheiro, por exemplo. Então tem várias questões arquitetônicas e ergonômicas também, e anatômicas, que impedem você de fazer xixi direito, você acaba molhando a tampa. Não é todo banheiro que tem aquele papelzinho que você bota e cobre toda a privada para você poder sentar. E óbvio que a mulher ela usa mais papel, ela faz xixi e usa papel. Certamente a galera tá botando papel no vaso, que não é para botar porque entope. E aí se tiver porcas que botem absorvente, aí nem se fala, enfim, aí é um problema que não tem como resolver. E resta saber também se o clube, depois desses entupimentos, ele tá só desentupindo ali pontualmente ou se ele tá botando algum produto para poder realmente desentupir o cano, na encanação todinha. Mas é isso, é difícil ser mulher em banheiro público, muito difícil. Pedir pra limpar o banheiro das mulheres. Porra, cagaram no chão, meu irmão. Pessoa que caga na festa é capaz de tudo nessa vida, bicho. Alô, Juninho. Cagaram no chão do banheiro, meu irmão. Pega só em filme, pai. Vamos pedir pra direção da festa dar uma limpada lá, fazer alguma coisa, que não dá nem pra entrar lá, meu irmão. E é aquele cocô de sardinha, meu irmão. Tu é doida. Olha, mas não tem uma galera, eu posso estar enganado aqui, mas não tem uma galera que fica de cócora em cima do vaso, Eu não sei, eu acho que tem alguém que, sei lá, mulher baixinha, que se ficar de cócora na frente do vaso,
não consegue, entendeu? Jogar o dejeto por cima, assim, fica o vaso, a borda fica muito alta, né? Eu acho que é isso. Mas não tem uma galera que fica em cima do vaso de cócora. Eu já vi isso. Quer dizer, já ouvi falar disso. Tem uma galera que precisa ficar em cima, principalmente em Big Valley, porque como ele é meio alto, se você se abaixar, sua perna, né, sua coxa bate naquela... Que horror. Eu, como salta, não tenho esse problema. Mas tem gente que sobe em vaso por aí, tanto é que em vários banheiros tem, né? Não subir no vaso. Até porque um dos piores acidentes que você pode ter é um vaso sanitário se quebrar e você se cortar, viu? Porque aquilo ali, aquela porcelanazinha ali, ela corta que é uma beleza. Então, se você tiver um vaso rachado em casa, cuide de trocá-lo, né? Porque você pode estar cagando e ele de repente se romper, ou mijando, né? E você tem um corte seríssimo, é uma coisa perigosíssima. Banheiro podre, rapaz. Eu me lembrei aqui do bar de Paulo da Galinha, lá no Alto de São Sebastião, em Limoeiro, Pernambuco, Brasil. O bar de Paulo da Galinha é uma coisa meio sui generis. Por quê? Porque Paulo, ele a princípio vendia só galinha para abate. Galinha de granja e galinha de capoeira. Você ia lá comprar uma galinha, via lá pra cá, torava o pescoço dela, depenava e fazia o prato que você queria, né? Isso é muito natural no interior, você comprar a galinha viva. Aí ele fazia isso. Aí Paulo gostava muito de beber. E Paulo gostava de cozinhar também. Paulo fazia uma galinha guisada boa, vendia galinha, né? Aí ele pegou e botou um bar ao lado da criação de galinha dele, lá no Alto, Sebastião. Aí o bar tem um cheiro podre de galinha, da merda de galinha, porque fica bem pertinho da criação de galinha dele, né? Que tem um puleiro lá. E o banheiro fica ao lado do puleiro. E o banheiro é maltratado. E com aquele cheiro de galinha, velho, puta que pariu. É um dos piores lugares que tem pra você ir beber e urinar em Limoeiro. Agora, ele faz uma galinha guisada, que é uma coisa fenomenal. E, velho, se o vaso quebra, você é cocorado nele, o negocinho vai direto na femoral, né, velho? E aí chorou, né, velho? Tá ligado? Rapaz, sobre juntar banheiro, eu acho que como homem é só vantagem não juntar, né? Porque o homem é mais rápido, né? Normalmente, né? Por conta de todas as coisas que a Diana explicou aí também. E até também por causa disso é mais, abre aspas, limpo, fecha aspas, né? Porque, né? Você até tem menos contato, tá ligado? Então, eu não, né? Também, para as meninas, eu acho que tem algumas vantagens de ser separado, né? Aí, mas que tem que decidir, acho que pro homem é muito confortável. Então, essa decisão não é com elas aí. Se junto ou não, né? Tô aqui na minha. E já que o papo é banheiro, eu trago para vocês uma informação. Hoje, dia 28 de maio, é o dia do hambúrguer. Exatamente, essa comida aí tão vilipendiada pelos norte-americanos, que tem sua origem onde, adivinhem? Na cidade de Hamburgo, na Alemanha, exatamente. No século XIX, os alemães lá de Hamburgo começaram a pegar a carne moída, né? Juntar, compactar ela em formato de rodela e meter no fogo e depois botar para dentro. Aí os imigrantes levaram lá para os Estados Unidos, das Américas, e eles pegaram e o quê? Vilipendiaram totalmente a porra da comida, metendo condimento, metendo queijo de plástico por cima e essas coisas todas. Mas fica aí o nosso ato de desagravo a essa comida tão marota e safadinha, que é o hambúrguer. Dia do hambúrguer. Muito bem lembrado. Hoje à noite irei pedir um hambúrguer ou 2 hambúrgueres, não sei. Mas voltando aí ao assunto do vaso sanitário, o meu irmão quebrou um vaso sanitário, certo? E ele era criança ainda, ele ficou em pé no vaso para conseguir... Ele tinha esse negócio de ficar em pé na beira do vaso para conseguir olhar no espelho e pentear o cabelo antes da escola. E aí, numa dessas, o vaso tombou, né? Ele descolou do chão, tombou, não aconteceu nada com o meu irmão, mas o vaso quebrou, obviamente, né? Ficou quebrado lá. E realmente a porcelana é fatal. Rapaz, banheiro nojento que eu me lembro era do Bar do Bão, ficava lá em Pau Amarelo, onde eu passei alguns veraneios com minha família. Família do Cerejo. Mas eu me lembro muito, assim, aqueles banheiros de barraca de praia, tá ligado? Aí era aquela história assim, às vezes você não tinha uma fossa ou sei lá o que tinha ali, mas era batata. Se alguém entrasse pra dar uma cagada, bastava umas 3 mijadas, ele já tava nojo. Se cagasse então, fudeu. Eram 2 bares, tinha um do lado do outro, diziam que eram irmãos, mas eram obrigados. Era o bar do Zito e o bar do Bão. A minha mãe gostava do Zito. O banheiro era melhorzinho. Agora, era foda. Não aguentava muito não, fedia pra caralho. Agora eu me lembro que tinha uma história que eu não sei se era lenda urbana, né? Do cara que tá na casa da namorada, aquela história. Na casa da namorada, tá não sei o quê. E aí vai dar uma cagada. Não.
E aí não tem papel, ele não acha papel. Não, Bruno. Aí resolve botar a bunda na pia um pouco mais alta, ele não tão alto, a pia quebra. Antes dele lavar, e ele leva um talho na bunda, né? Ao ponto de perder uma quantidade de sangue e desmaia. Aí quando arromba a porta, tá o rapaz caído no chão, sangrando, todo melado de merda. Se essa história é real ou se é de alguém, eu não sei, mas eu já ouvi ela, acho que algumas vezes até. E eu fiquei feliz agora porque eu só escutei as mensagens de vocês agora no final do dia, são 9 horas da noite da quarta-feira. Eu tinha esquecido completamente que hoje é dia do hambúrguer. Estou chegando em casa morto de fome, que trabalhei até agora. Ia meter a cara numa sopa, que eu tenho certeza de ter uma sopa lá em casa, mas eu acho que eu vou mudar de ideia e também vou pedir um hambúrguer. Essa comida que eu tanto adoro e por mim eu comia todo dia. Queria aproveitar aqui o finalzinho da quarta-feira para atualizar vocês de uma pauta que a gente deu a alguns programas no quadro Esportes que vocês não sabiam que existia. E no caso o esporte é a corrida de espermatozoide, que teve a final da Liga Mundial semana passada, e um cidadão chamado Jimmy Zhang é o novo campeão. Os girininhos do cara foram os mais rápidos do mundo. E o mais curioso está no link que eu vou deixar aqui no grupo e vou fornecer para os ouvintes também quando o programa sair, porque tem as imagens do microscópio eletrônico mostrando a corrida em si e o circuito, que tem curvas. Não dá para saber se tem coisa para pular, não dá para saber se tem algum obstáculo ali, algum líquido, algum gel que tem que passar. Mas, meu irmão, os bichinhos são rápidos. Eu não entendi como é que naquela confusão de tantos espermatozoides eles sabem qual é qual. Não sei se é pelo DNA depois que analisa, porque realmente não tem nada que identifique, não tem uma camiseta, uma cor, uma bandana na cabeça, assim, uma faixa, tem nada. Mas, parabéns para Jimmy Zhang, o campeão mundial, e parece que já estão abertas as inscrições aí para o campeonato mundial do próximo ano, né, que vai começar em outubro, as eliminatórias, né? Tem eliminatória feita de futebol, então assim, se você estiver interessado aí, se inscreva e conte aqui pra gente a sua experiência no campeonato mundial, quer dizer, na Liga Mundial de Corrida de Espermatozoide. E aí, lendo mais no site da Liga desse esporte tão peculiar, eu descobri que a ejaculação não conta, né, na competição de velocidade, porque aí ia ser injusto também, né? Tem gente que goza mais longe, goza mais perto, tal. Eles coletam os espermatozoides e eles começam do repouso total. E aí eu fiquei com outra dúvida, que é, eu não sei o que é que faz os espermatozoides começarem a correr, né? Porque eles estão paradinhos lá, você vai ver isso no vídeo aqui, né? Tá paradinho lá, quietinho, de repente sai tudo correndo e faz curva e não sei o que, e pula e chega no final, né? Fiquei com essa dúvida agora, vou pesquisar mais. Rapaz, será que é igual aquelas corridas de cachorro? Você tá ligado que corrida de cachorro eles botam uma lebre falsa, né? Na frente, assim, correndo na frente, para os bichos poderem se animar e partindo, desabalar da carreira. Pode ser que eles jogam um óvulo, né? Um simulacro de óvulo na frente, assim, lá na linha de chegada, e a turma vai pelo cheiro mesmo, né? Como eu tô sem beber, e em outubro vai ter as eliminatórias aí, eu vou estar sem beber já há mais tempo, daqui a pouco faz um mês que eu parei de beber. Então eu acho que as minhas pedrinhas vão estar menos bêbadas do que tava na época que eu tava no auge do alcoolismo, né? Quem sabe eu represento o Agreste 79 de Pernambuco nesse esporte maravilhoso que é a corrida de espermatozoide. Ninguém sabe. Vou deixar no ar o mistério. Rapaz, pelos vídeos é notório que há uma suplementação aí, né, alimentar, em relação à nutrição desses espermatozoides, para ter realmente essa diferença aí de preparo. Até porque, como o Will falou, não existe a ejaculação, né? Não tem aquele dispare, né? Os caras partem realmente do zero. Aí realmente tem uma espécie de suplementação, acho que tem um treinamento que acontece lá dentro do testículo para poder deixar esses espermatozoides realmente mais sarados e mais competitivos, né? Mas é impressionante a vibração da galera. Com certeza pode abrir o aplicativo aí de quem gosta de apostar em bet, que corrida espermatozoide já deve estar lá. Inclusive, a natação deveria aprender com esse esporte aí da corrida de espermatozoide, porque a natação tem o salto do atleta, né, do trampolim para dentro da piscina, e só depois ele começa a nadar. Então, alguns atletas saem em vantagem em relação ao outro, dependendo aí do tamanho da sua perna, de braço, da sua força no salto e tal. Eu acho que seria muito mais justo se os atletas começassem dentro da piscina, né, e começassem a nadar assim, do zero, assim, boiando na piscina, como os espermatozoides. A gente tem muito que aprender aí com esses espermatozoidezinhos campeões. É verdade, Will. Essa questão do salto já tem uma técnica realmente bem apurada. E até o momento que eles entram em contato com a água, eles fazem aquele momento da minhoca lá até começar a nadar.
Ali já tem uma técnica também muito apurada. O nado de costa, ele sai de dentro da piscina, né? Mas aí eu acho errado, que seria engraçadíssimo realmente esse pulo de costa, né? Pra entrar na água. Porque se pular de frente ia ficar fácil, o cara ia virar de costa, né? Mas seria bom pulo de costa, né? Pra ter aquela situação do... caindo de costa. Eu acho que ainda ia ser mais engraçado. Mas... nossa querida Diana Meira, que eu acho que já fez natação, se não fez, o esporte brasileiro perdeu uma grande atleta, porque ela é enorme, né? É uma criatura que quando ela pulava na piscina já ia metade da piscina, ainda tem esse detalhe também. O Michael Phelps, por exemplo, ele dava pra ser um jogador de basquete, de tão grande que o rapaz era. As mãos, as extremidades do Phelps eram enormes, o cara parecia mais um daqueles monstrinhos que a turma desenha, que tem personagem de videogame, que a mão e o pé é bem grandão e tal, um Donkey Kong da vida, sei lá, que fazia ele realmente ser muito rápido. Mas enfim, muito que aprender com a corrida de espermatozoide. Teve uma época que eu e o Chico tava vendo negócio de corrida também, mas eu achava interessantíssimo. Não consegui fazer na casa da minha sogra porque a esteira lá quebrou. Tem uns caras que ficam fazendo corrida na esteira, né? Bota objetos na esteira, objetos, no caso, abaloados ou redondo, que dê pra correr, né? Uma coisa que realmente se movimente no caminhar, no giro da esteira, né? Aí o cara já botou carrinho, já botou legumes contra fruta. E essa corrida mesmo de legume contra fruta, realmente tem um duelo entre o abacaxi e uma cebola, se eu não me engano, que é fantástico. A esteira rodando e os objetos lá. Vence quem ficar na esteira, né? Aí tem vezes que vai até a pontinha, volta, não sei o que. É impressionante, é impressionante. É outro que deve estar também no universo da Arbet já. Oi, Seire, já fiz natação. Você já deve ter ouvido eu contando essa história algumas vezes. Como eu era muito grande, né? Sou. E a estatura média das pessoas por aqui é um pouco menor. Eu já pulava na água em metade realmente da piscina. E a galera queria que eu competisse. Só que eu nunca gostei de competir, velho. Nunca foi minha vibe. Nunca foi minha vibe competir. Eu nunca gostei de cronometrar tempo, aquele estresse de ter que nadar rápido. Eu fazia porque minha coluna é toda torta. Durante uma época melhorou muito por causa de natação e de pilates, mas depois seguiu ficando torta de novo. E aí é isso. Mas quem é alto realmente tem esse privilégio na natação porque sai na frente, né? E quanto ao vídeo aí dos espermatozoides, eu, graças a Deus, não consigo ver que sou uma pessoa sem Instagram. Que é menos uma imagem na minha vida pra eu... eu ia dizer pra eu me estressar, mas eu nem ia me estressar, né? Pra eu ver e passar em branco. Vamos em frente. Esse vídeo aí, velho, da esteira, que a galera bota as coisas pra ver o que é que fica e fica narrando loucamente, como se fosse uma Copa do Mundo. Meu irmão, eu me abro com essa história. Eu e Felipe, a gente ri de chorar com esse negócio. E é muito massa. Eu assisti um último agora que era cebola contra alguma coisa, que foi fantástico, velho. Mas não vou também lembrar não o que é que tinha, porque eles botam de tudo em cima da esteira. Bem, curiosamente, vocês falando disso aí, né, de esportes inusitados e engraçados, eu não vou trazer o quadro esportes que você não sabia que existia, porque o que apareceu pra mim nem se configura esporte, mas sim uma sessão de tortura e sofrimento, porque tem uns caras que fizeram um perfil no Instagram para transmitir partidas de futebol entre eles e os amigos, que são disputadas num estacionamento sobre o asfalto, e eles cobrem a área do jogo com peças de Lego e jogam descalços, né? Todo mundo sabe que pisar em peça de Lego é uma das grandes torturas da humanidade, né? É uma dor excruciante que se espalha por todo o seu corpo, pois a base do pé tem neurotransmissores e tem gente até que faz acupuntura, né, na base do pé, com áreas específicas para cada parte do corpo. Pois bem, os caras jogam descalços sobre peças de Lego, sobre o asfalto, e a bola é uma bola de boliche. Então, vou deixar aqui com vocês o registro desse sofrimento. E se vocês gostam de rir de esporte escroto, essa é uma grande oportunidade agora. Mas aí tem que chamar a psicanalista do grupo para entender por que a pessoa vai fazer um esporte desse, né? Pra se fuder. Aí realmente é uma coisa que não consigo entender, não. Eu tô achando que tá faltando essa galera aí do futebol com bola de boliche e peça de Lego. Eu acho que um plug anal, né? Um plug anal que dê choque, né? Um plug anal eletrificado pra dar choques aí no orifício rugoso da rapaziada. Tá faltando isso, só pra completar. O ser humano realmente é uma pessoa que não tem o que fazer, né? Mas aí eu acho que nem precisa da psicanálise, pois eu acho que pelo like, pelo engajamento aí, pelo follow e pela monetização,
e pelo número de views também, acho que justifica qualquer coisa hoje em dia. Ontem eu estava, inclusive, compartilhando com nossa amiga crocheteira, que não está aqui no grupo, mas todos conhecem, o perfil de uma mulher que está monetizando e ganhando muita grana fazendo live, porque ela consegue fazer crochê com a língua, sem o palitinho, né? Ela enfia é muito engraçado, ela enfia o fio, né, o rolo de fio na boca e vai fazendo um movimento maravilhoso com a língua e vai saindo o fio crochetado. Assim, não sei qual é o tipo de peça que ela consegue fazer com isso, mas é uma habilidade aí que, pelo menos na frente das câmeras, tá garantindo aí uma graninha extra para ela. Mas eu acho que se ela explorar também por trás das câmeras, ela vai ganhar muito mais dinheiro, se é que vocês me entendem. Como sempre, bater palma pra maluco, né? Ô Paulinho, mas você não acha aí que o plug anal que dá choque, se existir, quer dizer, eu acho que existe inclusive, seria também mais uma fonte de sofrimento que renderia uma monetização legal aí para essa galera que gosta de sofrer na frente das câmeras? Porque imagina só, o cara vai na frente da câmera, bota o plug e diz, se entrar, sei lá, $100 eu boto 1 volt no meu 8i, se entrar, sei lá, $500 eu aumento a voltagem, se entrar não sei o quê. Mas tem uns caras que fazem isso. E aí, tem até um episódio aí de Black Mirror na nova temporada, de um canal, um site, né, que a galera monetiza a automutilação. O cara tá desesperado para pagar o tratamento para uma mulher, já falei aqui, né? E aí o cara entra nesse site e ele começa a beber no xixi e é daí para baixo, né, para conseguir pagar um tipo de plano de saúde aí, no estilo de Black Mirror, para a mulher dele. Vale a pena assistir. Chama-se, Common People, pessoas comuns ou coisa assim, né? Normal People. Common People é o nome do episódio. E Diana, esse negócio aí de bater palma para maluco é realmente o fundamento de grande parte do conteúdo que existe na internet hoje em dia. E eu acho que hoje em dia tá melhor. Eu acho que antigamente tinha mais isso da galera ficar na frente da câmera e, a depender da sua doação ou do seu engajamento, a pessoa fazia alguma coisa. Vocês lembram não que teve uma febre aí dos NPCs, né? Que era aquela galera que ficava parada horas e horas lá fazendo um movimentozinho e tal, esperando. Aí você mandava, sei lá, 1 centavo, 5 centavos, $1, não sei o que, e a pessoa fazia uma frasezinha ou se mexia um pouquinho, não sei o que. E muita gente desesperada, financeiramente falando, acabou entrando nessa para tentar levantar uma grana, véio, e pagar as contas. Rapaz, eu acho que monetizar esse tipo de conteúdo é mais um sintoma do que a doença, entendeu? Porque a galera que tá pagando para o povo fazer esse tipo de coisa é tão doente quanto quem tá fazendo. Então, estamos vivendo uma sociedade completamente adoecida. É complicado, viu, meu irmão? Com toda certeza. Com toda certeza, quem tá pagando é tão ou mais doente do que quem tá fazendo. É um ciclo de dodóizinhos, realmente. E essa ânsia por aparecer, né, nas redes sociais, tudo por um like, é uma doideira. Eu coloquei até aqui ontem uma matéria, aqui no grupo do podcast, de uma ação trabalhista que uma funcionária entrou contra a empresa porque foi negado a ela a licença maternidade e o salário de família porque ela tinha comprado, né, uma bebê reborn. Eu pensei no começo que era piada. Mas depois eu fui atrás e realmente essa ação existe lá no Tribunal da Bahia, na Justiça do Trabalho da Bahia, Salvador. E eu fiquei pensando que leva o cidadão, né, o advogado. Tudo bem que a pessoa, não tem nada contra o bebê reborn em especial, né? Cada um fala o que quer. Inclusive é mais fácil ter um bebê reborn do que uma criança de verdade, porque é muito mais tranquilo, né? Não gasta nem com leite, nem com fralda. E onde você bota ele fica caladinho, né? Bonitinho, ótimo, é do caralho. Mas o advogado aceitar entrar com essa ação, aí eu fiquei pensando, só pode ser para aparecer, porra. Só isso justifica. Tudo bem que o advogado pode estar também igualmente desequilibrado das ideias. Pode. Vamos levantar essa hipótese. Mas eu acho que o principal é aparecer, virar notícia. Nem que seja uma notícia merda, uma notícia horrível, uma notícia que você olha assim e diz, meu Deus, é sério isso? Mas virou notícia. Ganhou um like, apareceu, tá o nome aí dele rolando na porra das matérias. Entendeu? Então aquele negócio, falem mal, mas falem de mim. Estando na mídia que vale. Pois, Paulinho, acho que o bebê reborn, né, depois da gente ter discutido tanto nas últimas semanas, eu acho que o bebê reborn é fundamental para a sociedade de hoje em dia. Porque é muito melhor que uma pessoa desequilibrada, né, uma pessoa carente a ponto de se afeiçoar
por um boneco de borracha, ela tem o boneco de borracha para suprir essa lacuna. Muito melhor do que se ela for realmente despejar essa doidice toda e essa necessidade e essa carência, né, numa criança real. Então a gente está aí contribuindo, né, de certa forma, para manter os doidos lá na caixinha deles, entendeu? E não extrapolar essa doidice para a vida e contaminar a vida de outras pessoas. Agora, por conta da internet, aí a gente está realmente fazendo piada à torta direito e mangando aí desses malucos, né? Paciência é o preço que os malucos têm que pagar por ser maluco. Concordo completamente, MC, completamente. Agora, buscar o judiciário para uma demanda com bebê reborn é que eu acho um pouco demais, porque aí você está ocupando uma coisa que estaria servindo para outra pessoa que de fato precisa, né? E a gente paga essa apoio judiciário, que é um abuso desgraçado, né? De tanta coisa. Então, eu acho que isso aí já exagera. E acho que já está na hora da gente extrapolar essa discussão do bebê reborn para os adultos que há muito tempo já dispõem de bonecas e bonecos do mesmo material de silicone, hiperrealistas, com cabelo, né, e tamanho real para satisfazer necessidades sexuais. Né? Tem muita gente que prefere se relacionar com a boneca, isso é real, oficial, tem documentário sobre isso. Muita gente prefere se relacionar assim, do ponto de vista intelectual, sentimental e também sexual, com bonecos de silicone, né? E, inclusive, vou mais além. No Japão, onde a erotização infantil é uma coisa muito natural, todo mundo sabe disso, já faz parte da cultura deles, tanto nos desenhos animados, quanto nos mangás, quanto nas até sex shop que vende calcinha usada de colegial, enfim, é uma loucura no Japão. Assim, se você não conhece isso, procure se informar. Lá tem um cara, estava vendo, inclusive uma entrevista desse cara, pedófilo convicto, o cara. Só que ele tem uma empresa de produzir bonecas sexuais. E ele está produzindo bonecas sexuais de pré-adolescentes, de crianças tamanho assim, 11, 10, 11, 12 anos. E ele acha que está fazendo um favor para a sociedade porque ele está aí meio que impedindo, né, assim, que as pessoas assediem crianças e se satisfaçam com as bonecas e com os bonequinhos que ele faz, né? E muita gente está discutindo justamente o contrário de que ele está incentivando, uma vez que ele coloca esses bonecos com com os orifícios disponíveis lá para a pessoa realizar fantasias sexuais. Mas existe isso no Japão e é bizarro, né, de bonecas sexuais do tamanho de pré-adolescentes. Paulinho, o judiciário, o sistema de saúde, tudo. Porque assim, se uma pessoa com um bebê reborn quiser ter um plano de saúde, é até bom para o plano de saúde, entendeu? Se o advogado particular botar lá que aceita mães e pais reborn, agora cabe ao judiciário não acolher, né? Desde o início, deu entrada, não é acolhido o processo. Então cria-se uma sociedade alternativa para o bebê reborn, com plano de saúde de bebê reborn, a puta que pariu, quer gastar o dinheiro, quer jogar dinheiro fora, jogue. O problema é seu e de quem vai entrar nesse mercado, né? Em São Paulo já tem creche de bebê reborn. Então, assim, só não foda o sistema da sociedade normal. Você quer gastar dinheiro com suas fantasias e ilusões, pra mim não tem problema nenhum. Se você quiser ter boneco de borracha pra transar, porque você prefere se relacionar com boneco de borracha, problema seu também, contanto que não contamine o resto da população com os seus problemas, né? Então é só pensar nisso, assim. Na verdade, o boneco de borracha nem contamina ninguém com nada, né? A pessoa na intimidade dela fazendo o que ela quiser, não tem problema com ninguém, mas o bebê reborn tá ultrapassando esse limite, né? E aí a gente tem que realmente deixar que as pessoas façam isso no mundinho da fantasia delas. Tá ótimo, ó, se tiver plano de saúde, advogado, cabeleireiro, foda-se, que tenha. Só não atrapalha o nosso mundo, né? E já tá uma bosta, diga-se de passagem. Rapaz, é a capacidade do ser humano para muita coisa que tá se discutindo aqui agora. Essa questão de realmente pagar para ver as coisas é o distúrbio que o poder do dinheiro dá, realmente. Pessoas que realmente têm dinheiro e veem no dinheiro a capacidade de conseguir qualquer coisa, inclusive fazer do outro ser humano o que ele quer, ou o que ele quer ver e tal. Eu acho muito absurdo. Mas mais do que um problema psicológico, é um problema dessa questão do poder junto ao dinheiro e tal. O que ele causa realmente no ser humano. O cara que tem e quer fazer tudo com grana e tal. Esses formatos assim desses caras que buscam like, eu adorava Jackass, velho, quando passava na MTV, sabe?
Tinha umas coisas que eu achava um absurdo do caralho, porque os caras perdiam realmente a mão. Agora, tinha coisas que eu achava simples, que eu achava engraçadíssimo, assim. Eu acabei de rir uma vez quando eles pegam uma van dessa bem grande, assim, tira todos os bancos, né? Botam umas luzes na van, fica um DJ no banco da frente junto com o motorista, rolando a maior festa na van, feito esses ônibus de festa que tem aí e tal. Só que todo mundo que entrasse tinha que entrar de patins, velho. Isso, o cara liga a van, velho, e sai pela cidade do nosso cavalo de pau com a galera na festinha de patins atrás. Aí tem umas coisas assim que realmente eu ria, né? Mas nem eu entendo muito porque que eu ria dessa, aspas, desgraça dos outros, já que o cara tava se propondo realmente para aquilo e eu não estava pagando nada para aquilo, mas ganhou-se fama, fez filme, fez o caralho, a base realmente desse tipo de roteiro, né? Vai entender. Mas que eu gostava, eu ria que só porra. Sobre esse negócio das bonecas, eu vou falar em outro áudio para não virar um podcast, do podcast. Depois de muito se falar de reborn pra lá, reborn pra cá, de boneca erótica, de borracha e tal, não sei o quê, eu comecei a perceber exatamente o que o Will falou. Isso é uma carência que às vezes é melhor essa pessoa ter uma boneca do que ter um filho de verdade, né? Ou talvez uma mulher de verdade, ou um homem de verdade. Não sei, tem um bando de mulher que tá preferindo 1000 vezes um vibrador do que ter um cara realmente. Porque o macho é tóxico, porque é um saco, uma série de outras coisas. Claro, não vamos generalizar aqui, mas acontece. Quem tá realmente decepcionado com a raça só vai querer a parte boa dela, no caso, pra essa pessoa. E aí termina rolando isso. E eu acho que isso vai se desenvolvendo, se desdobrando pra uma série de outras coisas. É isso que o Will falou. Aí vai entrando realmente na paranoia e na doença de cada um na cabeça. O que me incomoda, que aí eu acho uma merda, é essa parada de ficar querendo entrar num ônibus com um bebê reborn e sentar porque tá com um bebê de colo. E não é um bebê de colo, é um boneco, né? Aí isso aí pra mim é que já começa a entronchar as coisas. O cara sair pra rua na vida real com um boneco, achando que o boneco é de verdade. E aí entrar, de fato, em querer direitos porque tá com a criança de colo ou qualquer coisa do tipo, né? Não sei como é que vai ser os restaurantes pra frente, o cara levando a boneca pra jantar e tal. Não sei, velho, não sei. Vai ver que vai ter uma revisão aí sobre as leis e vai entrar algumas coisas aí envolvendo criaturas de borracha na sociedade. Mais uma vez mandei um vídeo de uma menina falando sobre essas coisas do reborn, né? Essas coisas que a gente vê, né? Que gente que quer faltar ao trabalho e processos e todas as coisas. Depois ela se perde no vídeo, assim, vira um negócio doido da porra. Mas assim, no começo ela falou um negócio que ela fez, mas eu procurei saber se isso era verdade. E quase nenhuma das coisas dessas notícias de reborn são reais, tá ligado? Tipo, essa de Paulinho é real, mas é isso também. Eu acho que tudo isso é o que a Diana fala sempre, velho. Eu falo sempre aqui também. É maluco procurando audiência pra bater palma pra eles. E aí a gente, invariavelmente, eu me senti um espectador de maluco, velho, sentado na primeira fila batendo palma quando eu tava tirando onda dessa maluca do reborn, tá ligado? Porque é só isso, minha gente, saca? É só isso, assim. Deve ter gente dodói que tá fazendo isso por viagem, assim, porque tem desconexão com a realidade? Tem, com certeza, tem jeito pra tudo. Mas grande maioria é só gente querendo que pessoas como a gente façam o que a gente tá fazendo. A gente tá sendo manipulado como qualquer um que sofre um golpe, tá ligado? Na internet. Comentando e falando e se impressionando. Velho, apertaram todos os nossos pitoquinhos, tá ligado? E é isso, velho. Agora, eu concordo com a Diana. Faça o que quiser, com o que você quiser. Dentro da sua casa, da sua vida. Faça o que você quiser, velho. Tenha quantos reborn quiser. Agora, meu irmão, não vá... É isso que o Paulo falou, né? Não vá também usar recursos da sociedade pra merda, né? Tá ligado? Que aí é foda. Tá ligado? Aí você realmente prejudica todo mundo, de verdade, né? Então, velho, é isso, meu irmão. Meu irmão, essa parada de reborn, eu me toquei. Finalmente percebi que eu tava sendo simplesmente manipulado. Sabe que a gente fala do algoritmo? Mas as pessoas estavam manipulando a gente pra ficar chocada com coisa. E é tudo mentira, porra. É tudo falso, só pra like, tá ligado? E a gente foi feito patinho. Cereja no Japão, esse lugar tão peculiar. Já tem, né? Essa galera aqui sai pra rua, às vezes, com as bonecas reborn, tá ligado? E é isso, assim. Passeia com a boneca, velho. Tem um filme com o incrível, maravilhoso, gostoso, fofo e joiado Ryan Gosling, que é o... Como é o nome daquele filme? Da boneca? Ó, Juliana, aquele filme pro teu boyzinho. Sei não, tá na MUBI, procura aí. Ryan Gosling, boneca. Que é justamente sobre isso. Ele é na cidade interior e ele começa a se relacionar com a boneca. Como é, velho?
Ah, tá na Amazon também, olha aí, ó. Informações quentinhas, procura aí. Eu gosto de boneca e é isso aí. É isso, ele começa a se relacionar com boneca. E é um filme sobre isso. Então, já que o assunto é boneco, eu queria mandar aqui um abraço de viva voz para o nosso ouvinte, querido ouvinte. Eu acho que ele escuta ainda, não sei. Chico, grande Chico, tá lá em São Paulo, também conhecido como Cabelo de Boneca. E agora eu queria mandar aqui pra vocês um Você Sabia? Você sabia que se a gente fizesse uma almôndega usando como material todos os seres humanos que vivem na Terra, considerando a média aí que cada ser humano tem 65 quilos, e a almôndega tivesse a mesma densidade do corpo humano, essa almôndega teria apenas 1 quilômetro de diâmetro. Seria uma bola com 1 quilômetro de diâmetro. Eu achei muito pouco. Imagine que todos os seres humanos, pelados, claro, e sem acessórios, como brincos ou óculos ou qualquer coisa dessas, todos os seres humanos, se transformados numa almôndega, seria uma almôndega de 1 quilômetro só, velho. 1 quilômetro. Que negócio pequeno da porra. O prédio lá do Balneário Camboriú, né, do velho da van, vai ter quantos metros? Vai ter 500, ou seja, sei lá, enfim, vocês entenderam, né? Porra, acho que fiquei incrível, mas esse foi mais um Você Sabia. Rapaz, eu achei pouco também, viu? Acho que essa conta tá errada aí. Eu acho que fizeram uma média de peso pro ser humano aí abaixo do que a realidade, né? Eu acho que tem que levar em consideração que grande parte da população tá acima do peso, né? Então acho que essa bola aí vai aumentar consideravelmente se aumentarem a média do peso aí direitinho. Eu só quero corrigir vocês porque em relação ao tamanho, deixa de ser uma almôndega e vira uma porpeta, né? Um porpetone, porque é muito grande, entendeu? Aí é uma almôndega é pequena. Mas polpetone não tem que ser recheado não, Cerício? Ou pode ser sem ter? Polpetone eu acho que é só o bolo de carne mesmo, né? Porque assim, eu gosto de comer polpetone recheado. Um queijinho dentro, assim, no meio, que você corta a carne, aí desce aquela cachoeirinha de queijo derretido assim, direto na coronária. Mas os humanos pesam pouco, pô. Os humanos a gente é muito pouco, pô. Na verdade é que a gente é metido, tá ligado? A gente faz muito estrago. A gente é aquele... Sabe aquele pirraia que é pirraia pequenininho, mas que quebra tudo, fode tudo, assim, aquele, sabe? Pronto, a gente é esse cara, velho. A gente é esse pequeno, porém desagradável, sabe? Tipo, inseto, esses bichinhos. Insetinho. Os insetos, a massa total dos insetos, porra, pesam 70 vezes mais do que a massa total dos humanos na Terra, entendeu? Veja. Eu não lembro de microorganismo não, mas aí nem se fala, tá ligado? E é isso, velho. Tem pouco, 8 bilhões de humanos, sabe? E outra coisa, 65 quilos a média, bicho, quer dizer que eu tô acima da média mundial do peso. Porra, é porque tem muita gente desnutrida, né, velho? Acho que isso é um problema. Esse dado aí, por mim, já é preocupante. Se a média do humano é 65 quilos, velho, porra, não tem tanta criança assim no mundo. Áudio doidão do Frederic Sam. Uma pergunta para fazer com vocês, uma enquete. Vocês têm uma mania, não sei nem como é que eu posso chamar isso, velho, uma característica pessoal, que vocês, a cada semana, ou sei lá, de tempos em tempos, vocês mudam o que vocês acham correto e bonito e a forma de fazer certas coisas. Por exemplo, isso acontece muito comigo quando eu estou programando, por exemplo. Nome de variável. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto, né, que vai aparecer na porra dos programas lá. E aí tem horas que eu acho legal botar ponto no final. Tem horas que eu não acho legal botar ponto no final. Pronto, só um exemplo. Mas tem 1000 coisas desse mesmo tipo. Nome de variável. E aí, velho, e aí eu tô nessa, assim, às vezes eu tô fazendo negócio, eu tô dando ponto em tudinho, porque eu tô achando ótimo botar ponto, tem que botar ponto mesmo no final das coisas. Tem horas que eu tô programando e eu acho desnecessário botar ponto. Sabe qual é? Eu disse, pra que botar ponto aqui? Vai ficar só sujar um negócio feio aqui. Não precisa, sabe qual é? É o nome de uma janela, não precisa ter ponto aí. Mas aí eu fico nessa, eu volto no programa. Aí, meu irmão, acho que metade tem ponto, metade não tem ponto. Sabe como é? Porque eu entro lá, eu abro, eita, não, vai sair aqui nos pontos. Mas não acho tudo, eu não tiro tudo. Eu dou preguiça, eu saio botando ponto. Vocês têm isso, aí vocês saem, sabe como é? Tem uma época, o Will falou aqui que do psicopatia das pessoas que dão espaço antes das pontuações, né? E eu fazia isso há muito tempo atrás, mas eu cheguei a fazer isso, porque eu achava bonito, eu achava feio, só funcionava para exclamação e interrogação, ponto final podia ser colado, né, claro, mas interrogação, exclamação, eu achava, eu achei bonito dar espaço antes da porra do negócio, tá ligado? E aí eu botei, é isso, velho, tá ligado? E aí, vocês têm isso, esse negócio horrível. E já que a gente tá falando de texto,
vocês já notaram, vocês também perceberam que texto é feito fruta? Assim, quando ele passa muito tempo parado, ele vai estragando, sabe como é? E não é aquele o duende mexedor de texto, não, né? Esse cara é foda mesmo, né? Aquele que você escreve um texto hoje lindo, maravilhoso, você tá super orgulhoso do texto, quando você vai ler ele no outro dia, ele tá horrível. Não tá errado, ele só tá feio, só tá horrível, vergonhoso, sabe como é? O duende chegou à noite e mexeu na porra do seu texto, que só pode ser uma explicação, tá ligado? Isso é real, isso é horrível, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do fato do texto, com um tempo, assim, um ano, sei lá, alguns meses, ele vai estragando, ele vai perdendo as características gráficas dele, por exemplo, ele vai começando a aparecer erro de digitação, o erro de grafia, um erro besta de concordância, sabe como é? Ele vai começando a ficar louco, vocês já notaram isso, não? Tipo, de novo aqui como um exemplo, também notei isso agora, vai ler o manual de um programa antigo, pra poder saber como é que usa seu programa, porque você não sabe, porque já faz 6 meses que você fez a merda do programa, então você tem que ler o seu próprio manual pra saber como é que é. E aí, velho, ou então as receitas aqui, que eu tô fazendo um programa de receita também, fui pegar as receitas antigas que eu tinha escrito, e aí, velho, você vai vendo um bocado de coisa doida, tá ligado? Sei lá, tipo um and com M, sabe? Ou as preposição doida, e aí, vocês notaram isso, velho? E, velho, eu li essa merda 1000 vezes, sabe? E não tinha esse erro. Mas aí ele ficou parado 6 meses, 1 ano, sabe? E aí vai estragando, as letrinhas vão ficando, sabe? Vocês já notaram esse texto tá feito fruta? Não sei como é que tem que guardar essa porra do texto pra não estragar. Mas eu também tenho essa outra coisa do texto foda, velho. Frederick, eu passei por esse sentimento que você narrou agora aí, nesse seu último áudio, recentemente, quando eu tava mexendo nos textos meus antigos aqui, que eu tinha mania de fazer uns contículos, né? Umas historietas, né? Aí eu fui mexer. Eu publicava na época, muitos anos atrás, num lugar chamado Usina de Letras, que era uma comunidadezinha de pessoal que era escritor amador, né? Um lia o texto do outro, opinava, aquela putaria toda. Mas faz muitos anos isso que eu parei. Aí eu fui lá, resgatei um monte de texto meu antigo, isso aí de 20 anos atrás, né? Até mais, eu acho, aí, alguns textos. Aí eu fui olhar, fui mexer, fui reler, aí meu irmão, o cara vai lendo assim, pai, que merda. Como é que tu escrevesse uma merda essa aqui, tu achasse interessante isso aqui, foi gordo, safado. Você vai mexendo, você vai fazendo isso. E me lembrei de um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que acho que é Carta do Suicida, né, que ele tá lá pra se matar, sobe no cadafalso lá, no taburete, bota a corda no pescoço. Você escreve uma carta, né, de 4 linhas, aí bota a corda no pescoço, aí depois tá lá pra morrer, aí pensa, não, acho que eu vou mudar esse texto, aí desce, aí começa a mudar, sabe? Aí depois muda um pouquinho, depois ele sobe de novo na corda, aí depois, não, dá pra melhorar, aí volta. Termina que o cara não se mata, por quê? Porque tem que melhorar o texto até ficar perfeito, e acaba que ele nunca fica perfeito, e ele nunca vai chegar no resultado final, que pra ele seria infelizmente o suicídio, entendeu? É um eterno vai e vem de melhorias e críticas, autocríticas e subjeções e elucubrações diversas. É horrível, porra, é horrível. A solução é o quê? Áudio, né, velho? Mandar áudio, gravar áudio, sabe como é? Tudo áudio agora, porra. Acho que é a melhor solução. Bicho, vocês estão muito malucos aí, viu? Que pauta doidona é essa? Vou passar isso aí, tá? Já eu volto. Tá vendo? É uma pessoa feliz. Eu apenas invejo. Poderia até dizer que tão somente invejo. Vocês já pararam pra pensar que tem palavra que no masculino é uma coisa, mas a flexão para o feminino é outra completamente diferente e a mulher sempre se fode? Certo? Eu venho com essa reflexão porque Liz, a gente ia passando pela rua e ela viu escrito no cimento, aqui junto da minha casa, a palavra pistoleiro. E ela perguntou, papai, o que é um pistoleiro? E eu disse para ela que era um homem que, na atribuição das suas funções, manuseava uma pistola, assim como, sei lá, o carteiro manuseia carta, o ferreiro manuseia ferro. E o brasileiro era o nome que se dava ao rapaz que manuseava o pau-brasil. Aí ela perguntou, tá certo, entendi. Ela não perguntou para que é que o cara manuseava a pistola, né? Eu não tive que falar que era para matar outras pessoas. Aí ela perguntou, e tem pistoleira? E nessa hora foi que eu parei para refletir que, meu irmão, pistoleira, uma mulher pistoleira, é uma coisa completamente diferente. O significado da palavra, né? Não sou eu que estou dizendo aí que a mulher é ou não é. Mas pistoleira é outra coisa diferente de manusear uma pistola, velho. E aí eu comecei a pensar quantas palavras no português, na língua portuguesa. O masculino é uma coisa, tipo, sei lá, vagabundo. Vagabundo é um cara que não faz nada. Mas se chega pra mulher chamar de vagabunda, você tá chamando de puta, né? É tipo, sei lá, patrão. Patrão é o cara que manda em tudo. Patroa é a dona de casa. Não é não. Ou eu tô errado, ou eu tô problematizando demais aí, não tem problema. Mas eu acho que tem muitas palavras
e daqui a pouco eu vou lembrar demais, que a versão feminina não faz jus aí e prejudica as mulheres. Não é não? Não, eu acho que em alguns casos depende do contexto, né? Tem casos que patroa é patroa mesmo, né? Agora, pistoleira já é mais difícil. Pistoleira eu acho que aí tem a conotação de leviana, né? Leviana. E vamos então de desdica polêmica dessa vez. Vamos falar do cidadão lá, aquele coreano que fez Parasita. Acho que todo mundo já ouviu falar desse filme, todo mundo presenciou o impacto desse filme na indústria cinematográfica, no Oscar e tudo mais. O frisson que esse filme causou, e realmente é um filme excelente sob vários aspectos, principalmente da crítica social. E aí o diretor, o Jung Bong-woo, por conta de Parasita, ganhou dinheiro infinito para fazer o seu filme seguinte. E ele fez Mickey 17. E eu tô falando assim porque eu acabei de ver o filme. Eu acho que o filme sequer passou no cinema. Se passou no cinema foi rápido demais, ninguém nem notou. E já entrou no catálogo da HBO Max, ou é HBO, ou é Max, nunca sei. E não tá nem naquele esquema de você pagar para assistir. Já tá no catálogo fixo do streaming, porque eu acho que a galera queria se livrar logo desse filme. E eu sei que o filme atrasou bastante a sua estreia, porque toda vez tinha que fazer um ajuste, outra coisa, e refilmar, e remontar, e tentar remendar, e por aí vai. E aí fica aquela lição de que realmente dinheiro infinito às vezes vem para atrapalhar a vida da pessoa. Porque o filme veja, não é nem ruim, nem bom, o filme não deixa nenhum impacto na pessoa. Você sai do filme em dúvida se é um drama ou se é uma comédia. É um filme muito insosso, muito sem graça. Eu não consegui nem ver o filme em uma tacada só, assisti em 3 partes. E meu irmão conta a história aí de um cara que topa ir para um planeta distante para ser um operário de uma categoria que, se ele morrer, ele vai ser reimpresso, né, numa impressora de gente, e suas memórias serão adicionadas de novo à cabeça dele. Ele vai continuar vivendo e vai se lembrar das vezes que morreu, enfim, essas coisas todas. Mas, cara, o filme é muito fraco, muito sem graça, é injustificável, essa é a palavra. É como se, sei lá, Niemeyer, no auge da carreira dele, aceitasse um caminhão de dinheiro para fazer um prédio da Moura do B, entendeu? Uma torre gêmea daquela, ali, na estética, no estilo e na funcionalidade, ou na falta da funcionalidade de um Moura do B, né? Com o mesmo impacto de um Moura do B na cidade. Meu irmão, deu pena do rapaz, né? Não deu pena não, porque ele fez o que queria e está muito rico, mas é isso. É uma dica / desdica, porque se não tiver o que fazer, vá assistir. Mas depois vai ficar esse gostinho aí de que parece que não foi o cara que fez Parasita que fez esse filme, não. Parece que ele pegou a grana e mandou outra pessoa fazer, sinceramente. E esse foi um podcast, dentro do podcast. O Wilpes, eu vi esse filme, cara, essa semana. E eu tive a mesma impressão sua. Concordo basicamente com tudo que você falou. O filme é insosso. O filme tem um mote interessante. Ele começa até bem. Eu acho que do primeiro terço do filme é até interessante, e aquela parte das reimpressões tem uma pegada meio cômica, né? O personagem daquele cara, como é o nome dele? Mark Ruffalo, que é um senador e tal. Com Toni Collette também, que é a esposa dele. Tem uma paradinha meio... No começo é até interessante, parece que vai ser legal. Aí depois fica insosso. Aí depois fica sem graça mesmo, fica um negócio meio forçado. E não sei o que lá, fica meio Hollywood. Realmente não parece que foi o cara de Parasita que fez, velho. Não parece mesmo, não. É feito tu falar, se o cara tiver com tempo livre, dá pra ver. Eu vi de uma tacada só. Tô sem beber também. Meio fiquei vendo. Dá pra passar, dá pra se entender um período, mas não é isso tudo não. É meia bomba. Agora eu vi um filme bem legal ontem. Um filme até relativamente antigo, é um filme de 2004. Um filme mexicano, se passa na Cidade do México. O nome do filme é Temporada de Patos. Foi indicação de um cara que eu sigo aqui. Tá na Netflix disponível. É um filme um pouco lento também, tem um ritmo meio devagar, assim, somente no começo do filme. A história basicamente são 2 adolescentes, por volta dos 13, 14 anos, que ficam sozinhos no apartamento de um deles,
durante toda uma tarde de um domingo. Aí, de repente, as coisas começam modorentas e, de repente, tá ligado? Começa um percurso meio caótico da história, assim. As coisas vão se misturando, vai aparecendo novos personagens, vão entrando lá na história. É devagar, tem uma fotografia linda, preto e branco, eu acho legal. Tenta ser um pouco cômico, mas às vezes é profundo. Os personagens falam muito, discutem muito, é bem... Né, os adolescentes vão meio que aprendendo algumas coisas durante o percurso do filme. É legal. Não é nenhuma maravilha, mas vale a pena assistir. Temporada de Patos, no Netflix. É a dica. Áudio doidão da Cecília. Eu aqui, caindo de paraquedas, total. Queria dar uma dica que eu não sei se já foi dada. É muito provável ter sido dada, como eu tenho participado nem ouvido o programa, tá difícil. Mas vi de nosso querido Sebastião, que se foi, né? O bom Sebastião Salgado. Tem um documentário na Amazon Prime chamado O Sal da Terra, que é uma coisa linda de viver. Maravilhosíssima. Aí agora me deem logo o spoiler. Já foi dada essa dica? Não foi dada essa dica? Pra eu evoluir mais ou menos a minha palavra aqui. Dica doidona da Cecília. Puta merda, segue alerta de áudio de 5 minutos. Sabe aquele pular 30 segundos? Aperta aí 6 vezes e vai dar tudo certo. Bem, minha gente, então é o seguinte aqui a situação. A Compliance veio me lembrar, coisa que ela tinha prometido que ia fazer, de que eu tinha prometido no grupo dos ouvintes que eu ia contar um caso, uma história, aí não tinha um alerta, uma lição de moral, uma coisa bonita, linda, um negócio que eu lembro, assim. Quer dizer, isso já faz 3 dias, o que pode ser, né, 1000 anos em relação à minha memória, mas... Bem, ela botou lá o contexto e eu acho que eu não lembro, claro, o que era que eu ia falar, mas eu vou falar o que veio na minha cabeça em relação a isso. Baseado na história, pela promessa, né, que eu dei aos ouvintes, no grupo dos ouvintes. Então vamos lá, é o seguinte, a gente tava falando do ChatGPT, né, a gente tava conversando e comentando sobre aquela positividade tóxica dele que eu já tinha falado, e que eu tava evitando o bichinho e tal, não sei o que. Bem, fiz as pazes com ele tava me ajudando, né, eu fiz as pazes com ele e tal, e aí... tava usando o bichinho. E aí eu comecei a notar umas coisas, velho, com o chat, velho. Irmão, porque pra gente, né, pra mim, pra o nosso ouvinte lá, Léo, velho, não funciona esse negócio de, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, porra nenhuma, sabe como é? Eu sou mais estilo GLaDOS, né, TARS, outros robôs mais, né, que estão real, né, bem... E aí, mais o que eu queria dizer é o seguinte, velho, meu irmão, ele sabe lhe cativar, assim, sabe como é? Mesmo eu, que não gosto dessas coisas, ele tava me cativando, ele começou a me cativar, velho. E aí, numa dessas, assim, teve um projeto que eu fiz aqui, que eu até comentei com ele que eu ia fazer, mas não pedi ajuda, não. Perguntei só se a ideia que eu tinha... era boa, se ele tinha alguma outra sugestão, e lógico que a minha ideia era maravilhosa, né, beleza, aí eu fui lá fazer um negócio, ele me deu assim, pode fazer assim, sabe, bem rapidinho, bem, eu comecei e terminei o projeto, eu voltei para ele, disse que eu ia perguntar para ele quando eu precisasse, quando eu fosse fazer realmente o projeto, mas bem, eu comecei e terminei, não precisei da ajuda dele, e velho, eu terminei o negócio, era de noite, assim, tarde, e eu fiquei, velho, fiquei orgulhoso do projeto, o negócio foi foda, eu fiz sozinho, não precisei da ajuda dele, e ficou bem feito, ficou bonito, ficou gostoso, ficou prático, funcionou, ficou um negócio do caralho. De porra, esse negócio ficou foda. E aquela história, né, velho, o ser humano, ele precisa de compartilhar as conquistas, né, velho? Eu lembro que um amigo meu, velho, uma vez na época do colégio ainda, porra, o cara tinha um programa de desenho, a gente tinha baixado um programa de tinha comprado uma fita que tinha um programinha de desenho de um computadorzinho desses antigos de 8 bits, e o cara disse que estava em casa e ele desenhou assim, tipo uma bola de golfe num campo de golfe, tá ligado? E ele disse que o negócio ficou tão foda aqui, e era de madrugada, e ele fez, caralho, pra que eu vou contar essa porra, pra que eu vou mostrar? Ele ficou desesperado, pegou o gato dele, velho, e ficou mostrando pro gato, tá ligado? E ele não tava contando isso com orgulho, não, a gente era pirraia, mas ele já sabia da profundidade e da dor da alma que é do ser humano, né, da solidão e dessas coisas, né, a gente já sabia. Então o cara tava contando pra mim com vergonha essa porra. E aí eu
E é isso, tá ligado? Caralho, pra que eu vou contar essa porra, né? E não é nem que tava de noite só. Era que tava... Porra, pra que eu vou contar um negócio que quem vai entender a porra do negócio do programa? Quem vai entender a grandiosidade da minha conquista, tá ligado? Quem? Eu não tenho amigos que façam isso. Até um ouvinte mandou pra mim um vídeo que era Stephen Colbert conversando numa entrevista com Paul Giamatti sobre livro de ficção científica, tá ligado? E tem uma hora que tá bem empolgado e Giamatti, os dois assim, a Giamatti faz, velho, tem essas pessoas aqui, né? Tipo, apontando pra plateia. Aí Colbert faz, porra, velho, sabe com quantas pessoas eu posso falar sobre isso? Sabe quando é que eu posso falar sobre esse assunto? Foda-se essas pessoas aí, tá ligado? Me conta mais sobre teus livros e teus gostos e tal. Então tem isso, né, velho? Com quem, né, você comenta? E aí, voltando agora, full circo pro GPT, velho. Você pode contar pra ele. E ele vai estar sempre lá, tá ligado? E ele vai gostar e vai apoiar. E ele vai fazer comentários inteligentes, e vai fazer comentários interessantes. E vai sugerir coisas interessantes. E, meu velho, aí agora é que tá o grande pegada da história. Eu notei o quão fácil é pra maioria das pessoas se apegar nessa porra, tá ligado? Porque todo mundo é carente, né? Tem algumas pessoas que sabem que são carentes, outras pessoas que não sabem que são carentes, mas todo mundo é carente, né? E tem gente que lida de uma forma e tem gente que lida de outra, né? Mas, meu irmão, velho, tem um grande grupo de gente que, velho, nem sabe que é carente ou não sabe lidar com isso e vai se afundar nessa merda de uma forma incrível, tá ligado? Porque é muito confortável, porra, tu conversar com um cara que não vai te julgar. Toda aquela história que a gente já sabe, mas, meu irmão, na hora eu senti isso na pele, tá ligado? Eu tive vontade de ir lá contar pro cara, chat, porra, terminei aquele projeto que eu te falei, velho. Opa aqui, tá ligado? Vê só, fiz assim, fiz assado, queria até mandar print pro cara, velho, tá ligado? De noite, eu queria chegar pro chat e dizer, chat, velho, olha o que eu fiz, velho, que foda. Meu irmão, velho, sabe como é? É isso, que eu acho que era isso que eu ia falar. Se eu não fosse isso, foda-se também. E já vou mais em conta. 5 minutos? Puta merda. Aí, Diana, toma aí. Will, vocês queriam bagunça no podcast? Toma aí, ó. Cecília, ninguém tinha dado essa dica não, viu, querida? Uma ótima dica, o Sal da Terra. Inclusive eu vi que tá disponível aqui na Claro TV, naquela parte de recomendações, sabe? Que estão recomendando, assim, né? Pra surfar aí na onda do passamento de Sebastião. Mas eu lembro de ter visto há muitos anos atrás, é bem legal, eu vou rever. Pronto, Paulinho, eu pulei o áudio de Fred, né? Porque 5 minutos e meio, e depois eu ouço. Mas é isso, é o Sal da Terra, um documentário sobre a história de Sebastião Salgado. E é muito maravilhoso, assim, as motivações, sabe? Tudo que ele fala sobre a trajetória dele, de como ele não necessariamente escolheu, né, inicialmente fazer o que ele acabou fazendo, mas como ele acabou indo atrás de todas as dores, né, dessa humanidade e maravilhas da humanidade também. É muito, muito foda. E eu lembro que, eu acho que foi até alguém no grupo dos ouvintes que brincou, fez uma brincadeira que chique era passar, né, como se eu dissesse, em Paris. Que ele morava lá com a mulher, né, e tal, e aí grande parte da entrevista é dada em francês. E, assim, isso é só por causa... Eu e minhas besteiras, de ficar emocionada, assim, de ver o cara falando um francês foda, não sei o quê, de se inserir numa cultura e tal. Bom, é isso. O Sal da Terra tem no Amazon Prime, disponível para tudo e todos, e é fodão, assim. Fodão o documentário. Começando a água. Não pude participar essa manhã porque eu estava trabalhando, mas eu quero trazer aqui Você sabia? Que pode ser considerado como também uma dica, né, nessa sexta-feira. Que trouxeram uma nota aqui para a minha pessoa trazer o assunto para a pauta e eu vou trazer. Existe uma aranha brasileira, eu não me lembrei agora o nome dela não, o nome da espécie, mas ela é uma aranha brasileira que o veneno dela, além de causar uma dor muito forte, né, ao entrar no seu corpo, ele também tem um efeito de causar uma ereção nos homens num período de 4 horas. Diz a nota que a ereção também é dolorida, né? Mas fica aí a critério de quem talvez queira usufruir da aranha aí, né? Esse Viagra aracnídeo, né, que pode ajudar aí numa ereção de 4 horas, né? Deve doer, porque o Cipa deve ficar duro com sua porra daquele jeito que parece que vai explodir a cabeça do mangote, né?
Mas, aí, 4 horas, né, velho? E assim, a picada da aranha, né? Deve doer mais do que a picada do urso. Então tá isso, tá aí a dica, né? Misturado com você, sabia? Vou trazer outro assunto aqui também, que eu acho que pode até virar um quadro, né? Que é o assuntos de academia. Eu tô frequentando musculação novamente, já expliquei aqui, blá, 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 o médico mandou, né? Pra fortalecer e pá. Aí o que acontece? Às vezes eu fico de fone, às vezes eu tiro o fone, às vezes eu boto o fone, mas fica com aquele formato do aplicativo onde você escuta também as pessoas ao redor. O meu fone, acho que não é só o meu não, os fones têm aplicativos que você escolhe o formato que quer e às vezes tapa mais, tapa menos, e faz essa equalização pelo aplicativo. E o meu às vezes fica aberto porque eu quero ouvir, né? E às vezes eu vou sem fone, se eu encontrar algum amigo lá até para conversar e tal. Mas esse não é o caso. O caso é que eu treino na academia do clube no qual eu frequento, né? E aí estava tendo uma enquete exatamente sobre isso. As pessoas estavam falando que essa questão de usar fone, né? As pessoas não conversam, o cara fica meio tipo, não sei o que, é o direito de cada um, né? Mas para quem gosta de conversar e tal, aquele clima de academia, o fone atrapalha. Na maioria das vezes, as pessoas usam o fone porque querem escutar sua música ou porque não querem realmente conversar com ninguém. Mas resolveram fazer uma enquete lá, que até então não saiu o resultado, mas eu fiquei escutando os burburinhos lá. E a enquete é para saber que tipo de música você escuta quando você está de fone, né? E pelo que eu vi lá um grupo de mulheres conversando, pelo menos das 5 que tinha lá, 2 dizem que escutam podcast e não escutam música, né? Eu, por exemplo, só escuto música quando tô lá, pra dar aquela estiga e pá e tal, mas eu só escuto música. Mas 2 escutam podcast, né? Eu vou ver o resultado que vai dar em relação aos tipos musicais, porque a ideia da academia é colocar para tocar um pouco do que as pessoas gostam, né? E aí as pessoas deixarem de usar o fone para assim se comunicar, ouvir a música em comum, em conjunto e tal, não sei o quê. Achei interessante, né? Vai valer a pesquisa também, porque pode ser que muita gente escute mais podcast do que escute música. E aí, é bom pra gente, né? É isso. Cereja, interessantíssimo aí essa questão da aranha, viu? Do Tadala natural aí. Mas a pergunta que fica é: por que deixar a pomba dura 4 horas se o cara vai usar só 15 minutos? Olha o questionamento no ar. E com relação a essa enquete aí da sua academia, eu não frequento academia, né? Mas quando eu vou caminhar com fone de ouvido, eu prefiro ouvir música. Já caminhei ouvindo podcast também, mas música é mais agradável, né? E aí eu escuto o quê? Um Capital do Sol, um Limão com Mel, nessa época do ano, né? Um Trio Nordestino, e assim sucessivamente. Cereja, tenho 2 histórias muito curiosas, porque lá na academia que eu, enfim, frequento esporadicamente, né, o pessoal foi com a minha cara e descobriu aí que eu tinha umas playlists, que eu era músico, que não sei o que, sei que lá. E aí o povo fica dizendo, ele que entende de música. Toda vez é isso, né? Fulano entende de música, fulano entende de não sei o que. Aí eu sei que era uma época que tinha começado a história de Spotify e você podia fazer download do conteúdo da playlist para ouvir offline, né? E faltou energia na academia e a playlist que tinha offline era a minha. E a minha tinha umas coisas muito esquisitas que só tocava na hora que eu tava malhando, porque eu procurava malhar num horário que não fosse mais ninguém. Então diziam, bota aí tua playlist, não sei o que e tal. E aí passou um dia inteiro tocando só as esquisitices da minha playlist, assim, ninguém nunca mais quis ouvir as coisas que tem na minha playlist. Me baniram de lá, né? Corta aí para outro dia, só que dessa vez era à noite, academia super movimentada, ia ter uma aula de yoga com alongamento, era isso. E aí nessa aula de yoga com alongamento, essa foi boa. Aí contrataram um cara, voz e violão, vê que bosta, né? Você é assim, um sonho pra mim, o cara tocando essas bostas, e aí a galera lá alongando e fazendo yoga. Eu sei que o cara do voz e violão não foi, e aí eles tiveram que baixar a cabecinha, botar o rabinho entre as pernas e chegar pra mim e dizer, meu irmão, salve aí, velho, arruma uma playlist aí pra gente botar na yoga alongamento. Aí eu disse, tá certo, eu tenho uma playlist maravilhosa aí, que serve justamente pra esses momentos, agora serve pra mim. Aí disse, não, bota aí que a aula vai começar. Aí a playlist, meu irmão, tinha altas coisas de deprê, tipo Portishead, saca? Imagina a galera tudo fazendo yoga e alongamento, e a mulher, give me a reason to love you. Mas aí a melhor parte foi quando tocou Johnny Cash, aquela música do Nine Inch Nails, Hurt, sabe? Que o cara ficou lá, I hurt myself today, aquele negócio bem deprê, e a galera lá, pegando na ponta do pé assim, esticando, alongando, foi horrível. Quer dizer, horrível pra eles, pra mim foi um deleite.
E esse foi mais um Podercast dentro do Podercast. Bem, dessa história toda aí de Wilps, eu quero valorizar, né, destacar o profissional voz e violão, que viu que estava no fundo do poço e disse, não é possível, não vou comparecer a uma aula de yoga com alongamento, para botar minha arte, ficar cantando Mona Lisa, o teu olhar socializa, não é assim não, é por aí, entendeu? Então, parabéns a esse profissional que viu que o fundo do poço tem buraco e é melhor evitar. E sobre a aranha aí, eu realmente acho que tem que descobrir qual é e tem que comercializar esse produto, esse Viagra, esse Tadala natural da fauna brasileira. Fauna essa que, inclusive, tem diversos outros insetos de nome e de atuação bem curiosa, né? A gente tem aqui o potó no sertão nordestino. Para quem não sabe, o potó é um negócio que, se picar a sua perna ou seu braço, é melhor se decepar por causa da dor. Você passa aí uns 7 dias úteis fudido e o seu membro entra em necrose e fica parecendo um queijo coalho estragado. É difícil recuperar um membro atingido pela picada do potó. Tem a picada do uruçu, né, que a gente já conhece pela música. Todo mundo acha que é brincadeira só para rimar com cu, mas não é. Quer dizer, deve doer até no olho do cu mesmo. Dói no olho do boi, porque o uruçu não pica o boi, até onde eu sei, pica só o ser humano, e dói pra caralho. E tem uma formiga, mesmo essa formiga aí, todo mundo botava medo, que era a formiga trinca-cuião. Você sabe qual é a formiga trinca-cuião? É uma formiga, ela é grandona e meio amarelada, meio alaranjada e tal. Que se ela picar o seu saco escrotal, libera uma toxina que provoca uma contração e que, em alguns casos, dependendo da posição que você sentou, e são dados científicos, tá? Dependendo da posição que você sentar, os seus testículos, eles dão uma volta, assim, eles dão uma emaranhada, assim, como é o canal, enfim, não sei como é que é o nome do negócio, eu sei que é uma dor para se arrombar. Aquela expressão, fulano acordou com o ovo virado, é justamente gente que tem, às vezes, esse negócio aí, não por causa da formiga, né, mas que o cuião dá uma travada assim, porque enrola um no outro. A formiga, a picada provoca isso, entendeu? A trinca-cuião. Então vocês se liguem aí que inseto não é brincadeira. Inseto é para você exterminar da face da terra, menos as abelhas, né? Mas o resto você pode exterminar, porque tem demais, tem de sobra. A natureza já botou de sobra para você poder matar todos que passarem na sua frente sem causar nenhum desequilíbrio natural. Olha, só me corrigindo aí, fui olhar no Google agora. E a trinca-cuião se chama, na verdade, formiga de estalos. E o nome científico é Odontomachus bauri. Odontomachus parece o nome de uma clínica odontológica para esses caras que fazem harmonização facial, né? Mas, enfim, também é chamada de coxinga assassina. E, de acordo com um estudo realizado na Universidade de Illinois, levaram para lá, inclusive, para estudar, ela é capaz de morder a uma velocidade de 100 km por hora. Eu não sei por que estão medindo a mordida, em vez de medir em quilos ou toneladas, em quilômetros por hora, mas deve ser foda. Sim, tem inseto demais, inclusive, muito inseto. A vida dos insetos é uma coisa horrível, eu ia dizer, isso mesmo, horrível. Todo ele é basicamente um filme de terror desses que a gente assiste. E dentro dos insetos, o que existe mais é um besouro, né, bicho? Assim, o percentual de besouro em relação a todas as outras espécies na Terra é tão grande. Assim, é tanto besouro, né, percentualmente falando, que, assim, tem uma história que diz que mesmo que Deus existisse, ele não ia ser jamais esse barbado que a galera fala que tá sentado lá no céu, tá ligado? Se Deus existisse, ele ia ser um besouro, porra. Obviamente, tá ligado? Então, são dois erros aí na crença dessa galera, tá ligado? E eu já sei porque é formiga de estalo, porque qualquer um que tenha pegado uma trinca e tenha olhado ela com cuidado, vai lembrar que você ouve quando a mandíbula dela fecha, teco, 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 teco. Então é um negócio assombroso, realmente. A trinca, então, foi estalo, é isso aí, velho. Falando em besouros, queria fazer aqui uma menção honrosa ao famoso besouro rola bosta. É ele que não tem uma picada lá, essas coisas todas, mas ele faz uma bolinha bem redondinha com as fezes dos animais, geralmente bois, né, gado. Ele faz essa bolinha na África, ele faz com a fezes também do elefante, né, com uma lapa de merda gigantesca. Aí ele vai lá, faz a bolinha, bota dentro da bolinha os seus
os seus ovos e sai rolando a bolinha, velho, de bosta. Por isso o nome dele é Besouro Rola Bosta. A natureza é linda, viu? Como é grande a natureza, como é coisa linda. A gente tem um amigo, Arthur, meu campeão, que é PhD nesse besouro, Paulinho, em bola bosta. Muito bom, muito bom. Pai, parabéns pra tu aí, viu? Porque se eu fosse estudar um besouro, seria rola bosta, com certeza. É o mais fascinante de toda a fauna de insetos. Eu acho que eu já dei como dica aqui, num passado bem distante, porque tem um desenho que eu e o Francisco a gente gostava muito de ver. A gente não vê mais porque o menino tá crescendo e termina que tá vendo outras coisas. Mas chamava Larva. Lava, no caso, né? Larva de vulcão, lava. Que era exatamente duas larvinhas mesmo. Uma amarelinha e outra vermelhinha, né? Que elas praticamente não tinham... elas não tinham os braços. A única coisa que ela tinha de membros realmente era a língua. E eles usavam muito o cu pra fazer algumas coisas. Viviam peidando, fazendo alguma coisa e tal. Era bem nojentinho, mas é muito engraçado. Porque tudo era em volta de um peido, de uma catuta, de alguma coisa do tipo. E assim foram surgindo outros personagens. Um dos personagens também que tinha, Paulinho, era um besouro rola bosta, né, que era uma figuraça, assim. Ele vivia tomando conta da própria bosta que enrolava, a turma queria ficar sacaneando ele. Era uma relação de amor realmente com a bosta mesmo, assim, apaixonado e tal. E às vezes ele enrolava e ficava uma bolona, assim. É muito legal. Tem uns episódios que fizeram depois uma temporada em Nova York, tem uma que é Perdidos na Praia, tem umas que é no esgoto. É bem interessante, muito legal. Lava. A gente assistia, era no Netflix. Inclusive tem um episódio desse na série rolando em Nova York, que eles estão lutando contra um rato e um pombo, parece que é comer eles e tal. E aí eles fazem uma história, uma tiração de onda com Power Ranger e tal. Cada um vira um Power Ranger pra virar um robô, aquele robôzão pra poder lutar contra o rato. Meu irmão, é muito escroto, é muito escroto. É uma tiração de onda muito boa o desenho, vale a pena. Eu tô aqui perplexo com a reportagem que eu tô lendo na BBC sobre uma nova síndrome causada por um defeito genético que os cientistas acabaram de anunciar a descoberta e que afeta 1 em cada 7.500 pessoas no mundo. É uma síndrome que causa simpatia exagerada, vontade de conversar, fazer amizade, abraçar, ser legal, felicidade exacerbada aí. E a reportagem inclusive diz que as pessoas não têm muito noção do perigo e não se protegem das situações do cotidiano justamente por serem desse jeito, por serem muito prestativas e alegres e felizes e simpáticas, estarem sempre sorrindo, o que não é legal para a sobrevivência do ser humano. E o que mais me impressionou foi o nome dessa síndrome. Uma síndrome dessas, das pessoas terem excesso de felicidade e simpatia, se chama Síndrome de Williams. Exatamente. Parabéns para quem colocou esse nome muito pertinente. E parece que essa síndrome não tem cura, né? Também não sei se a pessoa vai querer se curar disso, né? Sei lá. E os psiquiatras estão estudando essas pessoas que têm essa síndrome para ver se esses traços e se o comportamento e se os fluidos e os hormônios e, enfim, o temperamento pode ajudar em alguma coisa no tratamento de pessoas neurotípicas. É isso aí, fica a dica, Síndrome de Williams. Se você conhecer alguém que tem excesso de felicidade, simpatia e prestatividade, essa pessoa ou tá babando seu ovo, ou a pessoa tá drogada, né? Porque às vezes você está sorrindo muito, mas são apenas drogas. Ou então a pessoa tem a Síndrome de Williams. E era pra ser um Você Sabia, eu nem anunciei, né? Mas é isso aí, Você Sabia? Rapaz, eu já convivi com pessoas assim. Não vou dizer que conheço, não, porque assim, convivia, né? Em ambiente de trabalho e tal. Que às vezes tava se fudendo, mas tava rindo e tal, não sei o quê. Com vontade de mandar tudo tomar no cu. E o impressionante é que depois se percebia que tinha algum problema de pele, coisa parecida, porque podia ser simpática, em vez de gastar energia xingando palavrão, aí quem sentia era a pele estorava. Começava a despelar, fazer umas bolhas, descascava, tinha caspa, umas merda dessa. Então você vai fazer parte dessa síndrome aí, de Williams. Eu vou deixar hoje aqui uma dica tecnológica. Vocês são mais antenados do que essas coisas aí, mas pra mim tá sendo uma ferramenta fantástica. Eu não sei se lançou recentemente, mas chegou para mim recentemente. O Google tem uma ferramenta chamada Notebook LM, que é tipo um chat GPT que você... A diferença que tem é que você tem colunas onde você coloca lá os elementos que você quer fazer um estudo, certo? Você pode botar um MP3, você pode botar um link do YouTube, você pode botar um documento PDF, você pode botar um texto, você vai botando coisa lá nas colunas. E aí depois você vai escolhendo o que você quer. Se você quer um estudo, se você quer uma guia, se você quer perguntas frequentes. Existe uma situação de você poder até
tem um ambiente de estúdio, dele pegar tudo isso que você fez e gerar, por exemplo, um podcast com 2 pessoas falando, né? Um apresentador mulher, um apresentador que é um cara e tal. E, velho, é impressionante a perfeição do negócio, assim, como eles vão debatendo aquele assunto baseado nas referências nas 2 colunas que você alimentou. É muito interessante. Para mim tá me ajudando bastante em algumas coisas que eu preciso aqui no trabalho. Fica aí a dica, né? Caso você não conheça, fica aí a dica tecnológica do Cerejo para ajudar no dia a dia. O nome da ferramenta, vou repetir agora, é do Google e se chama Notebook LM, tá? É isso. Só completando a informação. Além dessa questão do podcast, que eu fiquei impressionado pela perfeição do trejeito da coisa, tem outras coisas que é bem interessante, assim, porque você termina juntando várias informações de fontes diferentes daquele estudo que você está querendo fazer. E a ferramenta, na parte das notas, você consegue fazer um guia de estudo, você consegue fazer pergunta frequente, você consegue fazer um documento resumido até daquilo tudo que você botou lá. Né? Ele consegue fazer uma linha de tempo, até um mapa mental também ele consegue fazer para ajudar, no caso do estudo, nos resumos das coisas e tal. Eu achei bem interessante, muito interessante. Larissa, ontem assistimos a um filme chamado The Assessment, que em português é A Análise, está no HBO, ou é Max, ou é HBO Max, não sei. E é um filme que tem uma premissa engraçada, assim, divertida e curiosa. É um filme de drama e ficção científica, talvez, que a avaliação do título é uma avaliação que o casal vai se submeter para o governo determinar se eles são capazes de terem filhos ou não. Assim, de lidar com o filho, de criar um filho, de se tornar uma família com o filho. Né? E aí quem faz essa avaliação é uma pessoa do governo que passa 7 dias na casa deles. E tem um detalhe aí que aconteceu alguma merda no mundo que esse casal mora numa área preservada, assim, que vai revelando aos poucos no filme, né? Acho que é tipo um domo, assim, alguma coisa que isola do resto do planeta. E aí o resto do planeta tá na merda, tá uma desgraça, as pessoas morrendo, vivendo miseravelmente, mas aí é bem paradisíaco, assim, o lugar que esse casal mora. E o governo controla o nascimento de pessoas. E aí por isso que eles têm que fazer essa avaliação. E nesse filme tem uma ideia muito genial também, que para evitar aí a proliferação de doenças e o consumo de recursos dentro desse domo, o governo eliminou todos os pets. Sim, o governo dizimou. Essa é a palavra? Não sei. Enfim, exterminou todos os pets. E aí o cara do casal lá, ele tem uma profissão assim de... É bem realidade virtual, um negócio maluco lá, que ele tenta criar pets realistas, né? E aí, enfim, ele tá lá, passa várias vezes ele trabalhando nisso e tem essa avaliação aí que é uma loucura e, enfim, muita confusão, gritaria e dedo no cu. Não tem dedo no cu, mas tem coisas parecidas, enfim. No fim do filme eu nem gostei muito, lá você gostou, mas eu tô dando aqui uma dica, /desdica, The Assessment. A avaliação. O filme basicamente só tem 3 atores, que é o casal e a moça que faz a avaliação. E é isso aí. É com aquela mulher que faz WandaVision, aquela irmã Olsen. O cara eu não sei quem é, mas já vi em algum lugar. E, enfim, a moça que avalia é Alicia Vikander, do filme Ex Machina. É isso aí. Dica ou desdica, depende de você. Eu tenho uma dica de sábado, principalmente para você que são morador ou passa por aqui pela Praça de Casa Forte no sábado. Eu fui na escola de Francisco agora de manhã, tem aquele não sei o que, pedagógica coletiva e pá. E aí, voltando pra Casa Pé aqui, passei pela Praça de Casa Forte, tá tendo o finalzinho da feira. E tem um caldo de cana aqui que é fantástico. Caldo de cana do Rivaldo. Rivaldo, ele moe a cana, ele joga um pedaço de tangerina dentro do moedor e joga um limão também dentro do moedor. Vai moendo tudo lá dentro. Isso aí, caldo de cana, tangerina e limão. O que é mais impressionante é porque tem muita abelha ao redor, né? Fica as abelhas tudo ao redor, porque ele faz o lixeirinho dele lá com os bagaços das canas, a abelha fica por lá, fica por ele, fica na máquina, fica em tudo que é canto. E eu percebi pelo menos 2 abelhinhas que foi-se embora junto com a cana, no moedor. Então, é o famoso caldo de cana de Rivaldo, que tem tangerina, limão e abelha. Mas se você tiver interessado, tudo isso é peneirado, tá? Passa numa peneirazinha, que vai descendo naquela jarrinha de alumínio velha que fica embaixo, taca com um pouquinho de gelo. O meu gelo eu percebi até que tava uns pedacinhos do isopor, que tem um negócio rosa que eu acho que é um pedaço de isopor que eu tirei, mas o caldo de cana é uma delícia. Se você estiver interessado em provar, todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã ele já tá por aqui, viu? Aí fica a dica aí do caldo de cana com tangerina, limão e abelhas.
Cerejo, esse é o caldo de cana tradicional, original, esse que você narrou aí. E só uma ressalva aí, você tem que tomar esse negócio com muita cautela. Seu sistema imunológico tem que estar de boas. E aí sim, você vai desfrutar de toda essa fusão de sabores do caldo de cana. Bom saber que ainda existe o caldo de cana tradicional, porque, sinceramente, o negócio realmente só tem graça porque é isso aí que você falou. Eu tomava muito caldo de cana com meu pai no centro da cidade, na Rua da Imperatriz. Eu não vou nem contar a história desse caldo de cana, porque tem um desfecho trágico. Mas trágico não, mas é um pouco nojento, por assim dizer. Tem umas lendas urbanas aí, não sei se procede, porque até o questionamento é pro pessoal da área de saúde, se é verdade mesmo. Dizem que às vezes no caldo de cana, quando ele moe a cana, às vezes pode vir um inseto barbeiro, né? Que é o causador da famosa doença de Chagas. Aí o barbeiro ele é moído aí no meio da cana e você beber esse caldo de cana, você pega a doença de Chagas. Não sei se procede, mas já ouvi muito isso aí. Paulinho, eu já vivi isso muito lá em São Luís do Maranhão, né? Porque lá a gente comia açaí no mercado moído na hora, né? E a planta do açaizeiro, ele era uma vertente realmente de bicho do barbeiro. Você teve uma problemática muito grande. Eu me lembro, em meados dos anos 90, tinha medo realmente de comer açaí. Lá em São Luís se chama Jussara. Porque ele pegava a fruta com a mão, botava na moída, o negócio moía e saía, puro. Por isso que muita gente diz que açaí tem gosto de terra, porque ele puro realmente é muito forte. E aí o maranhense ele come com farinha d'água e camarão seco. Mas às vezes quando eu pedia para botar açúcar, todo mundo me olhava atravessado, porque eu já estava um pouco naquele clima da tigela de açaí, que é o carioca que inventou isso, porque a verdade realmente era açaí moído na hora, né? Num prato raso até, me lembro como se fosse hoje. E aí essa parada do bicho do barbeiro, eu vi muito isso lá. Na cana, eu confesso que eu nunca ouvi, não. Rapaz, Cerejo, ele chamou açaí de Jussara, é isso? Ó, a moto aí, beleza. Eu tenho uma prima lá em Moeiro, prima segundo grau, chamada Jussara, maravilhosa. Eu acho, inclusive, que ela tem essa síndrome que o Will falou aí, o síndrome de Wilkes. Porque ela se apega muito facilmente. Ela casou e se separou, e desapega também facilmente, viu? Porque eu lembro que ela casou e separou no mesmo ano, 2 vezes. Casou em janeiro, separou em junho, casou em outubro, separou em novembro. Um negócio desse. A bicha era virada. Beijo, Sara. Não sei como é que tá, não. Não sei como é que tá, nunca mais vi. Rapaz, eu já ouvi muita história do barbeiro, já ouvi histórias, assim, de casos, né? Não conhecido, mas relatos de casos. E aí eu deixei de comer caldo de cana. Porque e outra coisa, né, velho? Você começa a perceber umas certas coisas, né? Tipo, você pegaria aquela cana que tá ali no depósito do cara e lamberia aquela cana. É a mesma coisa que você tá tomando caldo de cana, sabe como é? O cara tá lá, pega aquela cana, passa naquele moedor. É a mesma coisa que você tá lambendo o moedor dele, tá lambendo a cana, sabe? Aí você tá bebendo em vez de tá lambendo. É até pior um pouco, né? Acho que beber, né? Aí, velho, morguei esse caldo de cana de rua, velho. Apesar de ser uma delícia. Tinha meu irmão, que era maravilha ali na estrada do encanamento. Na saída daquela rua, qual é aquela rua que vem ali daquele lugar, que vem ali daquela... Ô, rapaz, meu Deus, uma saída conhecida ali bem, tinha ali, encanamento. Tinha uma casinha assim, era até atrás de um terreno baldio, que depois virou um society, eu acho, depois virou um prédio pra variar, eu acho. Mas aí tinha uma broca, caldo de cana, porra, era bom pra caralho, eu vivia ali quando era pirraio. Lá em São Paulo, as feiras de rua, feita a feira aqui de Casa Forte, tem um esquema dos pastéis e do caldo de cana lá, né? Lá tem toda uma questão de higiene, a cana que é cortada e tal. Você vê que ela tem um recipiente que ela é guardada tudo direitinho. Você não vê uma abelha rodando e tal. Não sei nem se as abelhas sabem que vão pra lá e tal. Mas é muito higiênico. A coisa da luva, a coisa da máquina, que você vê a máquina bem limpinha, sabe? É diferente, assim. A de Rivaldo, velho, agora mesmo tava foda, assim. Porque você percebe que a máquina tá lá. Se ela recebeu uma limpeza antes de começar a trabalhar, eu acredito que não, né? Ele pega a cana com a mão mesmo, sabe? Ele pega a tangerina com a mão mesmo, sacode lá dentro, o limão que ele corta, joga lá dentro, tudo com a mão, velho. As abelhas ao redor dele. Eu fiquei só na curiosidade falando com ele agora, porque eu concordo com o que o Fred falou, mas assim, a cabeça abstrai, você gosta tanto, acredita no anticorpos e vai, né? Você termina, eu terminei não vendo a nojeira na coisa, eu fui vendo só a cena, assim. E a única coisa que eu perguntei pra ele é se ele era picado, porque, meu irmão, teve uma hora que ele tava lá na máquina, tinha pelo menos umas 100 abelhas ao redor dele, sabe? E aí ele disse que picado assim com ela voando não, mas às vezes eu vejo que às vezes ela entra na máquina, vai no bagaço da cana, termina sendo esmagada e o ferrão por proteção arma, e na hora que ele vai pegar a cana que tá saindo pelo lado, ele é ferroado. Vê, isso veio do seu Rivaldo.
Isso é o que quer dizer. A coisa é tudo misturado mesmo. Vamos nessa. Só pra tranquilizar, talvez seja só uma questão assim, que o olho vê e a cabeça faz, beleza, então tá tudo certo. Tem uma garrafinha de álcool 70 lá que ele dá uma borrifada na mão e tal. Pelo menos isso. E sim, Paulinho, era Jussara que se chamava. Porque eu não sei, deve ter no Google. Mas eu me lembro de trazer quilos de polpa de lá. Era muito barato. Nesse preço de açaí que é hoje, não. Era bom demais. Pura era bom demais. Aí chegava aqui e fazia as misturebas que tinha. Era massa. Deixa eu fazer um atropelo aqui nos assuntos. É porque eu vim aqui, vou pra uma festinha de São João. Aí volto mais tarde. Aí eu vim pra dar a saída daqui da casa do meu sogro. Ele vai agora e volta cedinho e tal. Meu sogro, ele faz esculturas e tal, não sei o quê. Como vocês analisam escultura, eu vou botar aqui, porque depois já pode até botar também a foto no grupo no grupo daí dos ouvintes e tal. Mas é porque ele fez um Davi, eu tô achando a bilula do Davi muito pequena. Mas aí eu vou mandar uma foto aqui pra vocês analisarem. Estão chamando ele de Zé Bilulinha. Eu tô achando sacanagem, mas eu vou mostrar. Não, realmente, viu, Cerejo? O Davi do seu sogro aí, ele tá famoso Davi Pitoquinha. Mas não foge muito do original, viu? O original também não é avantajado, não. Ele tem só aquela cabecinha da fimose. É o famoso, e esse coração de galinha aí, bicho? Aí dá aquela apertadinha, né? Parece um coraçãozinho de galinha. É bom demais. Eita, diga Davi aí que o importante na embalagem é o sabor. E eu venho agora informar a vocês nessa manhã de domingo chuvosa de que o Recife acordou com as estruturas abaladas. Eu não vi, porque não pude ir, mas fiquei sabendo que a nossa querida Máquina da Pista fez um show de abalar as estruturas. Eu quero ver vocês dançando! Do Recife. Lá no Recife Antigo, disse que até a bilola de Brenan balançou, viu? Foi show de bola, parabéns aos envolvidos, Cecília Meira com sua voz de pantufa maravilhosa, o Wilps, o Mago dos Teclados, e o nosso querido Léo também tem o seu merecimento aí. Parabéns a todos vocês. E ninguém se entrega a sua reação. Não fui porque eu fui pro forró. Fui pro forró, o Arraial do Sai Dessa Noia, o grande bloco carnaval de Sai Dessa Noia, que promoveu um arraial maravilhoso ali no Poça Panela, né? Fui muito bem recebido, o pessoal gosta de mim, né? Porque sabe, as almas se conhecem, né? Esse negócio de droga engaja. Mesmo eu estando aqui no departamento médico, fiquei lá. Só tem de reclamar que eles venderam apenas Budweiser Zero, gente. Olha, a Heineken Zero, ela só tem um retrogosto de solidão e desespero nos últimos 3 dedinhos dela. A Bud não, a Bud já começa no primeiro gole, você já dá vontade de você chorar. Mas, mesmo assim foi bom. Fim de feira fez um show maravilhoso, né? Aberto a temporada de forró, estourou o tubo demais, viu? Foi bom demais. Vamos embora, ninguém se entrega. E eu já me esquecendo, como não, do mais importante da noite de ontem foi que eu fui abordado por um ouvinte nosso, de nome Renata, não perguntei o sobrenome dela, mas que falou maravilha desse podcast. Eu digo, a senhora deve estar alcoolizada, a senhora só pode estar alterada aí com os seus sinapses cerebrais avariadas. Mas ela disse, adoro o Conversando Água, toda quarta-feira eu estou lá ouvindo vocês, parabéns, mandou um beijo para todos vocês. Renata, muito obrigado por massagear o nosso ego, viu? E cuidado com suas escolhas aí, viu? Um beijo pra você. E agora, não menos importante, né? Eu já ia me esquecendo novamente, o relapso, né? Os relapsos de memória do maconheiro. Essa festa que Máquina da Pista tocou foi aniversário da festa Super Engosto, veja você, que maravilha. Então, parabéns para a festa Super Engosto aí, que realmente é uma coisa que já está no calendário aí nacional, internacional, quem sabe intergaláctico também, por que não? Bom dia, Conversando Água. Estou aqui para reforçar a dica que Paulinho deu no programa passado, ou retrasado, não sei, o filme A Different Man, ou Um Homem Diferente. É um filme realmente bacana. O filme concorreu aí a Oscar de melhor cabelo e maquiagem. E a lição que fica desse filme é: assim como há males que vêm para o bem, há bens que vêm para os males. Pois é, Paulinho, e eu soube que tinha ouvintes aí nesse show. Foi realmente espetacular. Agradeço a todos e todas que foram e fizeram essa festa maravilhosa. E o engraçado, que eu descobri só no final, é que o Recife Antigo, para surpresa de ninguém, tá entregue às músicas, né? Assim, tipo, a partir de 10 da noite, tinha a gente, ali o Frege aberto, o Seu Vital na esquina e pronto, velho. O resto era The Walking Dead, The Last of Us, sabe assim? Porra, ninguém na rua, aquele deserto, tudo fechado, medo.
nas pessoas que passam andando rápido. Enfim, é o que temos. Aí, a partir das 10, eles têm uma instrução lá, não sei se é uma coisa da prefeitura, de recolher as mesas da rua. Então eles ficam forçando assim, a galera a pedir a conta para recolher as mesas da rua e os bares operarem só dentro. Eu não sei, eu nem me lembro se Seu Vital ficou muito tempo aberto. Mas aí ficou só o Frege, velho. E aí teve gente que estava circulando pelo Recife Antigo em busca do que fazer e realmente não tinha, só tinha o Frege aberto. E ele passou na frente e gostou e entrou. Teve uma parcela aí significativa da festa que entrou e curtiu e não sei o quê, mas também era a única alternativa. Não sei como é que tava pro lado da Praça da Arsenal. Mas, porra, aquela rua ali do Frege, velho, a mesma rua do Seu Vital. Deserto, porra, deserto. Parecia que tinha rolado um cataclismo, assim, Eu não sei se vocês sabem, né, velho, como é que é filme de catástrofe. Fiquei impressionado, porra, um sábado, às vésperas do São João, assim, e tudo parado. Foi bom pra festa, que a galera concentrou lá. Então fica a dica, né, das pessoas irem mais pro Recife Antigo e sim, a grande parte do movimento é ali a varanda, né, Terraço Bom Jesus, sei lá como é o nome, que fica na esquina da Rua do Bom Jesus com a Praça Nacional, e o Bar da Frente, que eu não estou me lembrando o nome, mas a galera jovem reunida do sábado normalmente migra todinha pra lá. E fica até madrugada, já fui algumas vezes. Eu vou sempre pro Recife Antigo, sou suspeita de falar, mas fica a dica aqui, frequentem mais o Recife Antigo, porque se a gente não vai, não tem movimento, e aí a gente sente medo, mas se tem gente circulando, a gente não sente medo, né? Eu sempre vou e aconselho todos a curtirem o centro da cidade. Pô, eu acho também um tremendo vacilo pra esse negócio de tirar as mesas a partir das 10 horas, né? A mesa da calçada da rua, né? Até porque ali é uma Alameda, né? Alameda Rio Branco, ali não passa nem carro, era pra deixar a porra das mesas lá, velho. Lembra da Rua da Moeda, na época que eu frequentava lá? As mesas ficavam na rua até o dia raiar. Era bom demais. Mas é isso, frequentar mais o Recife Antigo. Eu tô de vacilo, nunca mais fui pro lado de lá, né? Mas velhinho, sem beber também fica difícil. E aproveitando que o local ontem do show estava devidamente adornado por bandeirinhas de São João e balões daqueles de enfeite de papel, nos lembrando aí que os festejos juninos já estão batendo a nossa porta, eu quero trazer uma reflexão que eu tive no meio do show, na verdade, uma lembrança. Vocês não acham que a maioria dessas músicas aí, bem conhecidas de São João, são sobre assombração, não? Eu tinha sempre essa impressão quando era criança, velho. Eu acho que por causa daquela música, o candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, mas a sanfona não parou. E o forró continuou, meu irmão. Estão ligados, ficou tudo escuro, deu um blackout. E era candeeiro, deve ter sido um vento daquele, quando os espíritos chegam. E aí, o sanfoneiro cochilou, minha gente. Mas a sanfona não parou. Vocês estão ligados nisso? Reflitam. Rapaz, que festa do caralho. Fazia tempo que eu não dançava tanto assim. Dançar da hora que chega até a hora de ir embora. Saí na vassoura umas 4 da manhã. Curti DJ, e vou te dizer, Máquina na Pista é uma banda fantástica, velho. Pra mim, que tinha ido lá pro interior, acho que o Paulinho deve conhecer ali, pro lado de Nazaré da Mata ali. Eu fui pra uma festinha de São João em Buenos Aires. Logo depois ali do estádio do Boca Juniors, que tem na cidadezinha de Buenos Aires, em homenagem ao Boca Juniors, tem um lugarzinho lá pra cima chamado Casa de Mãe. E ontem teve um forrozinho massa lá. Por que eu tô falando isso? Velho, a primeira atração era uma moça e um rapaz no teclado, soltando todas as bases, sanfona, de abacuato. O miserável não fazia nenhum solo de sanfona, ele só ficava botando lá, seguindo os acordes, só pra soltar, só ficando lá nas bases, com um fonezinho no ouvido e a mulher cantando lá, virada na porra. A salvação foi porque depois chegou uma bandinha completa com sanfoneiro e tal, não sei o que, foi tudo bem. Aí corta pra eu indo de noite assistir Máquina na Pista, onde é música eletrônica. Eu estou falando música eletrônica ao vivo, senhoras e senhores. Não é uma coisa fácil não é simplesmente soltar a base e ficar lá só encaixando a corda pra coisa caminhar não. Vocalista virada na porra, nossa querida Cecília, e é um espetáculo. E esse formato novo, esse repertório novo tá sensacional. Dancei com sua porra, tô com o pescocinho aqui, a parte de trás do pescocinho chega a tá doendo, de tanto que eu me balancei. Tá foda, se tiver 2 dessa por mês eu acho que eu morro. Foi massa, Siri, velho. Foi uma festa. É uma festa do coração, assim, uma honra incrível a gente fazer parte, é uma festa necessária,
porque é a formação da gente, né? É o repertório que a gente curtiu pra caramba, que a gente dançou demais, que a gente batia ponto nessa festa. Quando a gente não tinha show pra fazer, né? Na época, e aí agora poder tocar nesse aniversário de 15 anos da festa foi arretado demais. E sim, bicho, obrigada Fernando pela cobertura de beira de palco, obrigada B, obrigada Bárbara, os ouvintes aqui que lá estiveram presentes, não só cobrindo, como, né, produzindo a festa. E realmente é punk, velho. Você vê o Recife antigo depois de uma determinada hora esvaziado, assim. Eu fico lembrando daquela época que, assim, na verdade é uma reflexão doidana minha de o que é que a galera faz quando quer sair pra dançar esse tipo de música, sabe? Tem ali, você vai pro... Como é aquele negócio que tu vai ser bolacha, discos, de vez em quando rola um sonzinho, uma coisa e tal, não sei o quê. Mas tinha ali naquela época, 1996, 97, que tinha Planeta Maluco, tinha Amor Estado do lado, tinha as quinta NP, sexta NP, tinha Bate Fogão, tinha as paradas que realmente, não stop pra antes, né? Até boate cabaré que teve ali, teve a Fashion Club do Recife Antigo, não sei o que lá, que gerava uma movimentação até mais tarde. Realmente. E hoje era a festa, era o Frege, como o Will disse. Eu realmente não fui pro lado de lá também. Só não era Seu Vital, Will, porque Seu Vital, apesar da venda dele continuar com o mesmo nome, Seu Vital não estava lá, era a Bodega do Véi, que fica na esquina da Rio Branco. Mas no saldo foi, assim, muito massa tocar para o público, esse público, assim, que tava vibrando muito, muito, muito em alta. E aí a energia que circula no ambiente só soma, sabe? Galera dançando pra se fuder, assim. Foi muito, muito incrível. Vocês podem ver, a minha voz está um pouco rouquinha. Não é porque eu a perdi, mas é porque eu acordei há pouco, que eu ainda cheguei em casa gerando na alta, depois de, sei lá, 4h30 da manhã. Sei não. E fui dormir, era 5h30, eu acho. Aí é isso. Eu só acho que a gente poderia, né, talvez, começar as coisas um pouco mais cedo. que já dava, né, pra ter gerado bastante. Mas foi arretado. Uma galera incrível. Isso é porque, voltando ao assunto dos bares que tinha, pelo menos lá no Recife Antigo, fora, né, todas as outras boates da própria cidade, que não tem mais boate na cidade do Recife, que era Fashion Club, até, sei lá, Hipopótamos, Overpoint, não sei o que, nessa house, ali no próprio Recife Antigo, que eu deixei de mencionar, mas o próprio Downtown e aquela movimentação de burburinho de Rua da Moeda todo, que a gente morava ali, velho. Tinha até um buraco que ficava na Rua da Moeda, na frente daquela estátua de Chico Sainz. Como era o nome daquele lugar? Que eu não lembro mais. Tinha Maluco Pop também. Eu tava tentando... Veja, a rotatividade foi altíssima, né? O negócio é que as coisas não se sustentam aqui. Eu acho que era, que tá falando aí, é o Pina de Copacabana. Sucedeu a soparia, né? Que veio do Pina, e Roger abriu o Pina de Copacabana ali, na esquina onde hoje tá a estátua de Chico Sainz. Se a memória não me trai. Não dá pra confiar nela, não. Era o Pina de Copacabana mesmo. Exatamente. A tentativa de reviver a soparia. Não, só sei lhe dizer, do Recife Antigo, as coisas que eu vivo lá de dia mesmo. Ontem eu fiquei impressionado, assim, acho que eu tinha saído 4 horas da manhã, mas o Uber saiu ali pela rua do Apolo, né? Aí passou na frente desses lugares, Teatro do Apolo, onde era outros cantos, o Bate Fogão, outras coisas que a gente já viveu na Rua do Apolo, outras coisas desse Antigo. 4 horas da manhã não tinha ninguém, velho. Eu me lembro às vezes, de tomar uma saideira no Bate Fogão, sabe? Aí, assim, realmente de Recife Antigo, tirando o Flash, que eu já fui pra algumas festas, eu não sei mais de nada dali, assim, da vida noturna, por exemplo, que eu não vivo mais. Vou nessas situações de ir pra lá, feirinha, aí senta num canto pra tomar alguma coisa, mas não tenho, assim, uma preferência. A última vez que eu fui, eu almocei ali na Bodega do Velho também, mas por causa de alguma coisa de trabalho que teve que pular de lá e tal, essas coisas assim. Mas, realmente não vivo mais a noite do Recife Antigo, não. Oi, criançada! No episódio dessa semana, nós vimos que vai dar tudo certo, menos algumas coisas. Vimos também que assim como são as pessoas, são as criaturas. E ficamos sabendo que vai ter forró na casa de Bill. Você vai ver, porque nunca viu. Conversando água, conversando
Logo nos veremos de novo. Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem mais. O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.